Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos ao vivo. Doutora Isadora, doutora Patrícia Ferrari já estão online, só pedirem para participar. Boa noite, pessoal, todos que estão acompanhando já. Doutora Patrícia e doutora Isadora já estão entrando aí na live. Opa! Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Mais uma live, quarta-feira, né? Ai, que delícia. Gente, eu acho que eu vou tirar o óculos. Espero enxergar. Porque ficar com reflexo. Se eu tirar, não enxergo nada. Eu não posso me dar essa honra. Só ai, meu Deus do céu. Não, a gente precisa do óculos. Não, mas eu acho que atrapalha, né? Ficar essa coisa. E se eu desligar, fica meio escuro, não fica? Mas não tem problema. Fica não tem problema. Eu também tô com ringue, né? Que você tá falando do ringue, né? Não tem problema. Ah, então tá. Ai, quanta gente linda. Estamos bombando. É a honra da sua ilustre presença aqui com a gente. Não, olha, o tema que vocês estão trazendo é muito legal. Então, por mais que a gente fale de tomografia em endo, né? Todas as pessoas, a gente tem tantas palestras sobre esse tema nos congressos, né? Muito material sobre esse assunto, mas sempre nos chama atenção, né? Porque é um recurso hoje completamente integrado, né, na vida do endodontista. Então, por isso que atrai mesmo as pessoas. Sim. Estamos lindas, maravilhosas, de pink, de verde. Ai, adoro. Né? De cabelo lindo, é isso aí. As mulheres dominando aí. Isso mesmo. A odontologia. Não, vamos muito bacana. Lá. Ai, bastante gente. É muito legal o pessoal dando boa noite. Aí vamos esperar só um pouquinho o pessoal aí entrar. Deixa eu ver aqui quem falou com a gente. Isso. Ai, o pessoal pode ir conversando com a gente aqui na live, interagindo, mandando as dúvidas durante a live, que a gente responde todo mundo, tá? Não, várias pessoas super queridas aqui, ó. Cris Capelli, beijinhos, ó, radiologista. Conheço a Cris. Conhece a Cris. Obrigada por estar aqui. Bacana, olha, a Fátima Paulo, que faz parte do nosso grupo de estudos, que é lá do Rio de Janeiro. A Renata Alcalde, minha prima, que na verdade trabalha na área, né, de publicidade, enfim, professora na ESP. Então, legal. Ricardo Massude, professor de endodontia em Santos. Ah, é mesmo? Daqui da minha cidade? Ai, meu Deus, Ricardo, se eu estiver errada, me corrige. Eu acho que ele é de Santos, sim. Eu não o conheço, não o conheço. Ai, meu Deus. Não, eu conheço bem, assim, o Ricardo dos congressos, mas não sei se eu estou me confundindo. Ó, Letícia, radiologista, muito obrigada. Yuri, também não conheço, mas super bem-vindo. Thalia Cordeiro. Ai, legal. Paula Vinceiro, também do meu grupo de estudos. A Renata. Oi, prima linda. Ela, sim, tá super acostumada a fazer, né, muitas atividades, assim, virtuais. Vanessa Calço, também do nosso grupo. Fabiana Mesquita, que é do nosso grupo de estudos. Esse semestre ela deixou ela ficar um pouquinho afastada. E ela fez radiologia. Olha terminando radiologia com o Felipe. Já terminou. Nossa, muito bacana. Endodontista e radiologista? Exatamente, endodontista. Não, hoje a gente tem muito endo em muitos. Tem muito. Os endodontistas estão se apaixonando também pela radiologia. Mas é que, na verdade, eu acho que são as duas especializações que mais estão interligadas, né? Não que a tombo não seja importante para as outras, mas eu acho que com a endo ali tem um amor especial. E vocês, como radiologistas, eu vou até perguntar isso para vocês. Qual é o percentual hoje de exames para endodontia
na prática de vocês? Já estamos lá em 50%, 60% Sim, com dos exames? certeza. Hoje, para mim, assim, que chega de endo de todas as clínicas é em torno de 70%. Olha, maravilhoso. A maioria das clínicas que tem o... É porque a gente trabalha com a tomografia de alta resolução, né, Isa? Isso, que eu ia falar. Assim, a gente trabalha com morita, então acaba sendo o carro-chefe a tomografia para endodontia, né? E a Isa trabalha com Prexion. A Isa não trabalha com morita também. A gente só lauda Edixel, né? Só lauda no Edixel atualmente. Legal. Então... Porque no seu mestrado, você trabalhou com mais de 6.200 tomografias em alta resolução, mas era Prexion, a grande maioria, não era? Não, aí foi numa outra clínica que eu peguei o banco de dados, mas eu nunca laudei Prexion, sempre foi com morita. Maravilha. Vou dar beijo para a Júlia, também, né? A Júlia fez curso com a gente lá do Sul. Josiane, que gente, ela é super do norte do país. Ela acho que é de Marabá, se não me engano é Marabá. Não, estamos do norte ao sul do país. Do norte ao sul, olha quanta gente. Heitor, meu amigo de especialização, super endodontista, né, aqui em Minas. Então, um beijão, Heitor, para você também. Ai, quanta gente bacana. Enquanto eu tô de óculos, tá, gente? Depois eu vou tirar. Afonso Henrique, endodontista também, super amigo. Enfim, ai, gente, muita gente bacana. Então, direto do Pará, olha só que bacana. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para fazer perguntas e tirarem todas as dúvidas, porque nós temos aí a fera da endodontia que domina muito aí a tomografia também. Então, fiquem aí à vontade. E também os radiologistas aí para aproveitarem e tirarem as dúvidas, porque isso vai ser muito importante aí pra gente. Eu já tô aqui com a minha canetinha separada, porque com certeza eu também vou sair hoje dessa live diferenciada aí. Nós e vou complementar. Vamos trocar muito e aprender juntos. Olha só, tô vendo o Davine aqui. O Davine, oi Davine para você, ele é endodontista, professor de endodontia, e tem um X800. Ai, que bacana! Dentro do consultório. O Davi é o nosso aluno do curso do iDixel. Ai, que maravilha! Olha aqui, ó. É verdade! É verdade. É porque tá o sobrenome, né? Olha só, a Paula Azevedo, que tá aqui com a gente, endodontista, também fazendo especialização em radiologia. Não sei se a Paula já terminou, mas também era do nosso grupo de estudos, enfim. Então, assim, é tão legal a gente ver, né? Porque parece que eu tô na casa dos outros. A gente se sente tão em casa na live, né? Ai, meu Deus do céu. E eu vou até... Gente, eu já tô aqui, ó, preparando tá com vinho. Só falta tá com vinho. Gente, olha só. Ai, que chique. Eu não me preparei. Presente de congresso, lá de Campinas, olha só. Não, mas não vou tomar vinho. Vou tomar um café com vocês. Porque o mais gostoso é a gente se sentir em casa. E tão bom a gente estar juntos. Gente, muito eu quero também deixar muito claro aqui para todos que eu sou endodontista, não sou radiologista, mas gosto tanto desse exame tridimensional que, assim, sou ousada, vamos dizer, né, para trabalhar, né, de modo volumétrico com as tomografias. E a gente gosta tanto e quer replicar esse encantamento, que a gente, né, se encantou e a gente encanta o paciente. Quando a gente mostra imagens de um modo tridimensional, e é o que eu sempre falo. Assim, até vou dar um depoimento aqui. Quando o paciente liga aqui no meu consultório e agenda uma consulta, a gente já fala o valor da consulta. E aí, às vezes, né, tem um ou outro, né, que pode reclamar alguma coisa com a Regina, que trabalha comigo. Porém, quando ele passa pela consulta, quando ele faz esse atendimento, exame clínico, radiográfico, vamos ali para o escritório, né? E muitas vezes já tem o exame tomográfico e começo a mostrar para ele. E se não tiver, eu vou abrir de um outro paciente, para que ele entenda a importância daquele exame para a resolução do caso dele. E ele recebe tão mais do que ele havia imaginado,
Com certeza. E isso, aquele valor que foi eventualmente, né, conversado com ele, aquilo já não representa mais. Porque ele recebe mais do que aquilo que ele imaginava de um dentista. As explicações que a gente pode oferecer. Então, assim, isso é muito gratificante para todos nós. E ele Com sai, certeza. né? E muitas vezes que nunca tinha sido pedido, né, um exame, né, Nunca. tridimensional para ele. Aí ele fica Ou, surpreso, né? ou até já havia sido solicitado, mas nunca havia sido mostrado. Explicado. Então, explicado. Ele é capaz de entender, apesar de leigo? Claro que ele é capaz de entender. Então, por isso você vai sempre colocar numa linguagem que ele possa compreender o que é coroa, o que é raiz. Olha, está vendo aqui essa destruição, é uma reabsorção, isso e aquilo. Mas, ao mesmo tempo que você alinha o seu vocabulário ao dele, você deve agregar, sim, um vocabulário diferenciado. Porque, senão, realmente a gente fica sempre, né, assim, naquele vocabulário raso com o paciente. Não, ele é de uma outra área, mas ele é capaz de entender, né, termos técnicos, e isso colocado de uma forma que ele consiga, né, compreender dentro do universo dele. Então, assim, com certeza é um encantamento a avaliação tridimensional. E para quem não faz isso, gente, olha, eu tenho vários cursos, né? A gente tem, não eu, os radiologistas, tem muitos cursos de toma aplicado em endodontia, de modo presencial, de modo virtual, ou mesmo um modo híbrido. Então, assim, não tem porquê. Não tem mais desculpa para não se atualizar, né? Não tem mais desculpa. E vamos começar esta live, gente, com um super cafezinho. Um cafezinho. Vamos lá. Nubem, então, apresente então a doutora Patrícia para os radiologistas, né, que não conhecem. Eu sei que a maioria já conhece, mas vamos para as formalidades, né? A professora Patrícia Ferrari é especialista, mestre e doutora em endodontia. Ela fez a graduação em odontologia pela FAUSP, é especialista em endodontia pela PCD de Araraquara, Unesp Araraquara, mestre e doutora em endodontia pela FAUSP, autora do livro A Infecção Endodôntica e a Sua Resolução. Atua exclusivamente em clínica privada com endodontia. Ganhou o prêmio Ápice em Endodontia em 2022. Dos amigos, gente. São dos amigos, né? Por isso que a gente tem esses prêmios. Duvido que seja isso. É pela qualidade do trabalho. Com e certeza. É coordenadora do Instituto PF de Ensino em Endodontia. Então, assim, é um currículo extenso e de muito conhecimento que hoje a gente vai conseguir pegar um pouquinho desse conhecimento e compartilhar com todos aí. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom para todos que estiverem aqui. Na verdade, eu acho que assim, sempre bom a nos apresentar, né, para as pessoas que a gente não teve a oportunidade de conhecer. Mas, gente, na verdade, o que mais importa, né, a nossa dedicação, mais do que qualquer título que a gente tenha, né, é a nossa dedicação, nosso comprometimento com o atendimento, com o paciente, e todos nós somos capazes de tudo, a qualquer tempo e a qualquer hora. Como eu sempre falo, no nosso grupo de estudos, a gente tem gente lá formado há mais de 45 anos e que faz parte. Assim como tem um recém-especialista. Então, assim, eu fico super feliz porque eu me espelho também nessas pessoas. Essas pessoas são inspiração para mim também. Porque, às vezes, a gente pensa, nossa, estamos com 20 anos de formado, eu já vou fazer 36. Estamos com 20 anos de formado, nossa, né, já estou cansado, não preciso mais fazer cursos. Não. É a tal da frase que o anjinho me soprou lá no passado. Para quem escolheu cuidar das pessoas como nós escolhemos a odontologia, estudar a partir daquele momento que a gente fez essa eleição, dessa profissão para nós, a partir desse momento estudar não é mais uma opção para a gente. É um dever. É um dever até que a gente pare de atender. Então, assim, eu tenho um amigo que fala isso. Ah, foi um anjinho, né, que soprou isso para você. Essa frase é maravilhosa. Essa frase é maravilhosa. Porque a gente tem que... todos nós estamos envolvidos nela. Nós que estamos aqui agora. A gente não está fazendo, né, uma live ou trocando conhecimento para a gente. A gente está trocando conhecimento
para amanhã poder ajudar alguém com aquilo que a gente está trocando aqui hoje. Então, realmente, eu acho que todos nós estamos aqui nesse momento, estamos completamente inseridos nessa mensagem, que é mais do que uma frase, é uma mensagem. Né? Com certeza. E ó, a doutora Andréia Farias falou que você é literalmente uma Ferrari. Meu Deus do céu! Só preciso ter uma Ferrari. Agradeço muito. Ó, doutor José Assuero falou que a Patrícia me fez se apaixonar pela endodontia. São muitos elogios aqui. Ele é apaixonado mesmo. Não, Isa, você conhece, né, Isadora, o José? Ele é um radiologista que posta, que ensina bastante através dos seus casos. Olha, como vocês, ele faz esse treinamento muitas vezes com seus clientes, né, dentistas, para que possam navegar, né, de modo volumétrico. Então, assim, isso é muito bacana, a gente aprender e multiplicar a informação. Isso é uma missão, que eu acho que é uma missão divina, entendeu? Isso independe de eu ser mais tímido ou, sabe, ser mais extrovertido. Vamos tentar sempre, né, ajudar alguém, seja mostrando um caso clínico, seja comentando um fracasso, que também onde aprendemos tanto, né? E o José é um exemplo desses assim como o Léo. É seu aluno, né, do grupo de estudos, eu também fui. O grupo de estudos fantástico que a doutora Patrícia tem, onde ela tem temas de a cada 6 meses, né? Troca o tema. Isso mesmo. Eu participei do grupo de estudos de fratura, né? Que foi muito interessante, amei. Só que é mais voltado para a visão endo, que a gente precisa dessa visão, né? Que a gente já tem a visão rádio, então a gente pega ali no grupo de estudos a visão do endodontista. E super indico para quem quer aí entrar mais no mundo da endodontia. Isso é isso mesmo, gente. E a gente pensar sempre no final, quem vai ser beneficiado é o paciente. Eu sempre penso assim, e se fosse a minha mãe, e se fosse o meu pai que estivesse sendo tratado? A gente tem que sempre dar o nosso melhor, como se fosse o nosso pai ou a nossa mãe ou um parente próximo nosso, né? E é isso que a gente tenta sempre oferecer. E aproveitar que tem bastante gente na live, no final da live vai ter uma surpresinha aí, especialmente para donos de clínica e radiologistas. Fiquem até o final da live, que aí eu vou liberar algo aí para vocês baixarem, que vai ajudar bastante aí nos diagnósticos de vocês. Legal, Vamos começar com algumas perguntas? Vamos sim. Primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Destas doutoras radiologistas muito fofas, né? Eu tive a oportunidade e a alegria, a honra de participar da banca de mestrado da Isadora, defendida, né, na São Leopoldo Mandique de Campinas, onde nós tínhamos lá uma banca de radiologistas e eu era, né, o alienígena, né? Mas como ela trabalhou com RCI, então foi muito bacana. E eu quero dizer, Isadora, que foi bom demais trabalhar com você. Você é extremamente dedicada, né? E ela acabou, gente, fazendo, então, o seu artigo, né? Construindo o artigo junto com a sua orientadora e foi submetido ao Journal of Endodontics, que é, né, uma revista para endodontia realmente de altíssimo nível, né? Uma Qualizar. E o trabalho foi aceito e agora, em fevereiro de 2024, ele, então, já está na revista. E aqui eu super agradeço, né, ter feito parte desse artigo também. A honra foi minha de tê-la na banca como revisora do trabalho e com certeza foi fruto de trabalho de todos nós. Quem quiser, depois a gente pode compartilhar o artigo também. Não, com certeza, gente. Vale a pena. Chama inbox, chama a Isa inbox, que aí a Isa envia aí. Isso, gente, porque veja bem, ela avaliou mais de 6.200 tomografias em alta resolução, vendo aspectos características da reabsorção cervical invasiva ou reabsorção cervical externa de modo extremamente detalhado. Bom, tanto é, né, que teve apenas uma correção lá do Journal e já teve a sua publicação. E eu tenho certeza, Isadora, que você que está ministrando os seus cursos deve ser uma pessoa exatamente como você foi como aluna. Então, extremamente dedicada naquilo que você se propõe. Então, você está super de parabéns. Obrigada, que honra. Ouvi isso de você. Não.
Já que Eu não conhecia, né, Núbia, você? Não. Então, assim, já vi a Núbia em algumas dessas lives que elas têm feito, né? E sempre super participativa. E você faz essa interação, né? Essa relação com a plateia aqui, com a nossa audiência, de modo espetacular. E já deu para ver que você é uma apaixonada pelo que você faz. Com Então, certeza. eu estou aqui para aprender com Somos. você. Verdade. Somos. Isso Já mesmo. que começamos a falar de RCI, então já vamos falar dela em relação aos laudos. Já vamos conectar aí o assunto. Doutora Patrícia, vamos lá. O que você acha em relação às classificações que os radiologistas têm colocado nos laudos, as classificações de Patel e de Haytersen, né? O quanto isso interfere na tomada de decisão. Exatamente, na tomada de decisão no tratamento clínico. O Olha quanto só. isso te auxilia no tratamento clínico. E assim, coisas que você acredita que podem ser acrescidas a mais, às vezes, do que essas classificações. Exato. O que mais o radiologista pode nos oferecer frente, né, a um diagnóstico de reabsorção cervical invasiva, chamamos popularmente de RCI. Sendo que reabsorção cervical externa também é um outro termo extremamente utilizado. Talvez mais utilizado do que RCI. Mas quando a gente começou a falar desse assunto, a gente adotou RCI porque o professor Haytersen, que foi quem nos ensinou isso lá em 99, ele adotava esse termo. E realmente eu acho que é uma reabsorção cervical. Ela é externa e tem um caráter muito agressivo, muito invasivo. Então, por isso que eu acabo adotando o termo mesmo RCI. Quando a RCI, né, ela, enfim, foi colocado para nós, né, pelo superclínico professor Haytersen, que é da Austrália, né, ainda vivo e tudo mais, eu acho que ele queria nos dizer o seguinte: olha, eu vou avaliar esses mais de 200 casos e eu estou observando que eu tenho grau de destruição diferente para cada um desses dentes que eu tenho observado aqui, que foi um primeiro estudo que ele fez. E aí, então, ele falou o seguinte: eu vou colocar a destruição em 4 classes. Classe 1 e 2, mais em nível coronário, lá naquela região do esmalte-cimento, mas quando a destruição está bem localizada nessa região, sem extensão para a raiz. Classe 1 e 2. Classe 3 é quando essa reabsorção já invade o terço cervical. E classe 4, quando ela vai além da cervical. Então, essa é a classificação do professor Haytersen. E o que ele queria nos dizer para todos nós como clínicos? Olha, eu vou tentar, através da classificação, orientar o tratamento. Porque em classe 1 e 2, se você fizer o tratamento só cirúrgico, ou às vezes a classe 2 já até invadiu a polpa, fizer endo e mais o procedimento cirúrgico, a gente tem uma chance de sucesso, segundo ele, em torno de 100%. Agora, quando eu já vou para dentro da raiz, que seria a classe 3, aí no trabalho dele depois, é em torno de 77%. E quando já estava a classe 4, que era além da cervical, caiu para 12,5%. Com os recursos da época. Então, a classificação, ela foi assim colocada no sentido de orientar o tratamento para o clínico. Para aquele momento super bacana. Só que ele se valia de imagem radiográfica para dar essa classificação. Então, imagina que essa reabsorção acontecia na vestibular ou na palatina, como que ele ia ver pela radiografia? Então, a gente começou, né, com o advento do exame tridimensional, a incorporar o exame tridimensional para fazer diagnóstico e planejar tratamento de RCI. Então, surge 2018, olha só quantos anos depois, surge a classificação do professor Patel e colaboradores, né? Não é só do Patel, Patel e colaboradores. Também conhecida como classificação tridimensional. Então, agora, o professor Patel, ele falou o seguinte: já que a tomografia faz parte de diagnóstico e tratamento, vamos fazer uma classificação mais completa do que a classificação do professor Haytersen. Então, na classificação tridimensional, eles vão
colocar, né? Que eu devo colocar números em relação à extensão longitudinal. 1, 2, 3 ou 4. 1, quando ela está, toda a cavidade está supracristal. E agora, 2, quando ela já atingiu o terço cervical da raiz. 3, o terço médio. 4, o terço apical. Mas ele fala também o seguinte: vamos olhar agora no plano axial da minha tomografia e vamos ver quanto teve de disseminação circunferencial. Quantos quadrantes da raiz foram envolvidos. Então, aí ele deu letras maiúsculas. A, B, C e D. Se envolveu um quadrante só, além do 1, por exemplo, que ele deu da extensão, eu vou acrescentar a letra maiúscula A. Uhum. Se foram 2, a B, 3, a C e D, quando envolveu os 4 quadrantes. E aí, quantos graus, né? Ali ele... Quantos graus. Então, por exemplo, um quadrante de 0 a 90 graus. O segundo quadrante da raiz vai até 180 graus. Puxa, já atingiu 180 graus. E eu vou dizer para você que isso é muito importante. Porque apesar de nós não termos, até o momento, nenhum artigo que fale assim, olha, quando atingiu além de 180 graus, já é uma situação complicada, não temos esse dado ainda. Mas eu vou dizer a vocês que na prática clínica, se a gente tem metade da raiz da disseminação circunferencial, que eu só vou ver isso no plano axial, que a radiografia do professor Reiterstein nunca contemplou isso, é quando a gente observa que já envolveu mais do que 2 quadrantes, mais do que 180 graus, já fica complicado a manutenção desse dente na boca, em função do remanescente. E essa outra, a última parte da classificação, que é a proximidade com a polpa, se está confinado da dentina, eu coloco a letra minúscula D. Se já atingiu essa reabsorção, já atingiu a polpa, eu coloco P. Então, eu vou dizer para vocês o que eu acho de laudo ideal. Vocês, radiologistas, ao fazerem um diagnóstico de RCI, devem colocar as 2 classificações. Ótimo. Por quê? É aquilo que eu falei, até mandei para vocês, o que eu entendo como laudo ideal. É importante que o dentista entenda quanto já destruiu. E a visão do radiologista treinado, ele pode ver um aspecto que às vezes o endodontista, fazendo mesmo a avaliação volumétrica, às vezes ele não viu. Puxa, não, mas já envolveu mesmo mais de 180 graus dessa raiz. Que você falou, que a gente tem por escrito ali no laudo do radiologista, e isso vai ajudar, sim, a definir tratamento. Então, primeira coisa que eu acho que tem que ter no laudo são as 2 classificações. Agora, vocês imaginam vocês enviarem isso para um dentista que nem sabe o que é RCI? Então, por isso que seria muito ideal, se é a primeira vez, se o colega, você acha que não sabe, como eu fiz até quando a gente começou assim no Indoor, aqui em São Paulo, com o Michel, né, a Rosana, bem lá atrás. Então, assim, enviava para ele os artigos da classificação, para ele poder também compreender o que era aquilo, né, e como laudar. É claro que ele tem todo um estudo particular lá deles, enfim, já conheciam isso. Então, assim, o que eu acho legal? Que o radiologista deu as 2 classificações. E se você acha que tem, assim, uma dificuldade, puxa, é tão simples. É só fazer um recorte daquele desenho do professor Reiterstein, que é o artigo 2004, e colocar aquela classificação do professor Patel, também, tipo assim, já fica bem resumido, né? Já é bem. Porque se você mandar o artigo, muitos não vão nem ler. Mas se você só mandar, sabe, as imagens, ele vai conseguir compreender. Tanto é, a gente está desenvolvendo um modelo de RCI. E aí, então, estou conversando sempre com a empresa e tudo mais. E aí, ele é tão inteligente, sabe? A pessoa da empresa, que não é nem dentista, só mandando a classificação, ele já compreendeu. A classificação é uma tomografia, sabe? Para ele compreender para o desenvolvimento dos modelos. Então, acho que isso é muito importante. O outro passo, além de saber quanto destruiu, super importante saber a fase da RCI. O estágio que está a doença. Ele está predominantemente hipodenso, eu olho todo aquele defeito. Posso ter área mineralizada e posso ter área hipodensa.
né? Que seria o radiolúcido na radiografia, né? Então, o hipodenso. Como que eu vou definir o estágio da doença? Pelo que predomina no exame. Por isso, quanto melhor a resolução do exame, melhor eu vou conseguir identificar esses tons do hipodenso, do hiperdenso. E o radiologista tem que ter um olho treinado também para avaliar isso, né, Isa? Você que E fez um o bom trabalho monitor, não é, Isadora? Um bom Porque a gente monitor fez para ver um isso. trabalho comparando a avaliação de 3 radiologistas, né? E aí variava. Uma achava que estava no progressivo, a outra no reparativo. Então, É assim, difícil. não é uma coisa fácil de se determinar. Exatamente. O subjetivo, né? Acaba sendo subjetivo você conseguir avaliar, mas com o treino você consegue. Quanto mais imagens você vê, você fica mais treinado, né, para avaliar. E acho, gente, que para vocês que sabem muito bem o que é hipodenso e hiperdenso, é mais difícil ainda. Porque pra gente, que não tem todo esse critério, a gente já olha e fala assim, ah, não, tá numa fase em evolução, uma fase progressiva, uma fase inflamatória da doença. Ah, não, aqui já é uma fase reparativa, né? Que tem mais material hiperdenso. Então, é importante, isso eu considero talvez um dos aspectos mais importantes. Porque se vocês definirem pela imagem que eu estou numa fase reparativa da doença, onde predomina o tecido mineralizado, ou seja, né, a hiperdensidade, se o dentista entender sobre esse tema, ele já sabe que nessa situação ele não deve intervir. Só acompanhar clínica e tomograficamente. É, digamos, errado fazer a intervenção. Agora, se você fala, não, há um predomínio da fase em evolução, da fase em progressão da doença, ele já sabe que ele vai ter que intervir. Nem que seja a extração do dente. Então, além de saber quanto destruiu, saber a fase da reabsorção, super importante, é um dado importante. E a outra coisa, localização da porta de entrada. Ela está acima da crista óssea, ela está já numa posição subcristal, né? Ou seja, óssea do processo é importante. Assim como também o tamanho. Seria bem legal. O tamanho da porta de entrada. Você acredita em medir, fazer uma dimensão, enviar uma medida dessa porta de entrada? Olha, muito a Isadora fez isso, né, Isadora, no seu mestrado? A gente colocou maior do que 1 milímetro e menor do que 1 milímetro. Ponto. E isso está publicado. Menor do que 1 milímetro é uma pequena porta. Que se tiver acima do osso, muitas vezes ela pode ser resolvida de modo endodôntico. Sem ter que abrir retalho nenhum. Agora, quando ela já é maior do que 1 milímetro, então a gente tem, dependendo da fase, né, que ela esteja, a gente vai ter que pensar num tratamento externo. Então, tudo isso já interfere no plano de tratamento do paciente, exatamente. Né? Por isso que eu acho que o laudo ideal frente ao RCI. Então, os radiologistas que estão aqui conosco. Estabelecer a extensão do dano por Reiter e Patel, a fase da doença, o estágio da RCI e a localização da porta de entrada. Se puder medir o tamanho da porta, melhor ainda. Então, eu acho que esses são os aspectos super importantes para ajudar o clínico que conhece já do tema a definir aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, sabe uma coisa que é bem da tomografia? Muitas vezes a gente vê uma RCI e ela comunicou com a polpa. Bacana. Hoje, de tanto ver isso, eu já faço mais ainda um detalhe. Se essa comunicação com a polpa, ela é pequena, às vezes você tem uma grande reabsorção, mas a área que ela comunica com a polpa, ela é muito pequenininha, o profissional pode estar numa fase progressiva, né, em evolução da doença, o endodontista pode fazer o seguinte, fazer primeiro endodontia, em outro momento a cirurgia. Porém, quando essa comunicação da reabsorção com a polpa é enorme, não dá para fazer em 2 momentos. Ele tem que fazer o acesso endodôntico, ele tem que esvaziar tudo que ele conseguir, e depois essa granulação que fica entrando por essa grande comunicação, eu não tenho outra alternativa. Senão, nessa mesma sessão,
abrir o retalho, curetar tudo por fora, selar de fora para dentro, ainda sem o término do tratamento endodôntico. Muito bom. E eu vou falar isso porque eu já vivi isso. Quando a Cá tá comunicando, ponto. Quando eu abri, na verdade era um caso de uma radiologista, que até vou falar que é a Fábia, que é lá de Marabá, que veio a falecer o ano retrasado, se não me engano. Uma super querida. Então, quando eu tava ali no caso dela, eu já tinha visto e tudo mais, nós dois já tínhamos estudado. Aí eu comecei a fazer o tratamento endodôntico. Quando eu tava ali trabalhando, gente, era tanta granulação que vinha de fora da reabsorção para dentro. E eu tive, claro que era um caso que eu só tinha marcado ela aquela tarde. Eu tive que abrir cirurgicamente. Por quê? Porque eu não me atentei a este detalhe. Então, agora, sempre quando eu vou falar sobre esse tema, quando poxa, a plateia já sabe mais desse assunto, bacana. Não veja só a comunicação, veja quanto está comunicando. Se é um pontinho, bacana. Faço em 2 momentos, endo e a cirurgia. Mas se é uma grande comunicação, já vou programar com o meu amigo que vai me ajudar na cirurgia, aí ele tá junto lá comigo. Isso também é importante para o radiologista citar no laudo, se está comunicando. Seria muito legal, seria muito bacana. Isso também é grande comunicação, não um ponto de comunicação. Isso vai ser especialmente quando eu estou em fase em evolução. Não fase reparativa, que eu não vou fazer nada. Mas você na não vai fase intervir, de evolução, é muito importante. Por isso que esses nossos modelos que a gente está desenvolvendo, que já estão prontos, né? Tá até comigo, mas eu não posso mostrar ainda. Mas a gente vai contemplar tudo isso. A cavidade da reabsorção, comunicando com o canal, mas um ponto pequeno, que aí o colega vai poder fazer em 2 momentos, ou não, uma grande comunicação, ele vai ter que abrir cirurgicamente e já fazer os 2 procedimentos. Então, muito veja, bacana. quanto mais a gente estuda, mais a gente vê detalhes. Essa aula está servindo pros endodontistas e pros radiologistas aí, pessoal. Ó, já é uma dobradinha. Uma dobradinha muito importante. Fabiano está perguntando, vocês têm como compartilhar os artigos dessas 2 classificações? Sim. Quem precisar pode me chamar no inbox, que aí eu compartilho os 2 artigos que eu tenho eles aqui fácil. Letícia até compartilhou aqui ela embaixo. Compartilhou o link. Eu não sei se dá... Eu não sei se dá para fazer. Ela compartilhou aqui embaixo. Mas pode chamar, a gente passa também. E olha, gente, vocês sabem, quando eu comecei a dar esses cursos de reabsorção, meu Deus, eu estava lembrando. Eu fazia um dia de manhã as reabsorções, né? Internas, externas, e à tarde a RCI acabava. Hoje, a gente tem um curso de 3 dias. E eu vou dizer para você que agora o curso será ou em 2 módulos de 3 dias cada um, ou uma semana inteira, a depender da turma, uma semana inteira, 5 dias. É uma imersão em RCI. Tem que ser, é muito complexo, porque, né? Olha só, a pessoa tem que aprender a fazer a avaliação volumétrica. Então, quando a gente recebe aqui, muitas vezes dominam completamente, outras vezes não. Então, a gente tem que encantar os 2. Então, aí a gente mostra como solicitar o exame, bacana, que é obrigação de todos nós endodontistas oferecermos o exame clínico para o radiologista. Gente do céu, isso é um ponto importante. Do radiologista não sabe nada do paciente. A face tomo do dente 45. Gente, mas o que ele está procurando ali? Então, assim, isso é para todos nós endodontistas. Vamos escrever, gente. E não precisa ter um vocabulário extremamente rebuscado. Não. Diga para o radiologista qual é a sua dúvida. E fala tudo o que você viu no exame clínico. O teste de sensibilidade é positivo, tem mobilidade, tem já sondagem, tem o sangramento na sondagem. Olha como eu tenho uma alteração de cor na coroa. Faz uma foto, coloca junto.
Super simples fazer A uma gente prestação. recebe muito pedido que foi visualizada uma trinca na coroa. Uhum. E trinca, ela não é tão fácil de identificar na tomografia igual a fratura radicular, porque a espessura da trinca, às vezes, é menor do que o voxel da tomografia. Então, nem sempre a gente identifica. A foto, ela ajuda muito. Então, às vezes, para tirar essa foto depois é difícil, né? Você não vai abrir o dente de novo ali, você já tinha isolado. Então, quem tiver essa dúvida, né, da trinca, fotografem, porque ajuda muito a gente a poder encontrar ali na tomografia Exatamente. onde está essa extensão da E trinca. olha só, gente, eu encaminhei para elas, assim, a minha forma de solicitar. Super simples. Como eu já tirei lá o nome e tudo mais do paciente, também se alguém quiser, enfim, peçam para elas. E lá no meu site, que é o Patrícia Ferrari Endodontia, olha o jabá, Patrícia Ferrari Endodontia, A gente existe podia lá. até deixar aqui anotado também. Isso. Você vai ter lá, tem uma área que é de casos clínicos e tem lá tomografia. E eu vou colocar lá esse que eu encaminhei para elas. Eu vou colocar lá para vocês e podem usar e podem melhorar, né? Porque cada um pode melhorar aquelas informações. O lojista pode baixar também para encaminhar para os clínicos, né? Que você tem Claro. intimidade para falar. Com Exatamente. certeza, com certeza. Porque, assim, é muito importante que o endodontista passe essas informações e que também ele solicite qual o FOV que ele necessita, porque todas essas informações vão interferir no protocolo de aquisição que a clínica vai realizar. Exatamente. Né? Às vezes, né, Isa, a gente até comentou, a gente cansa de receber pesquisa de trinca, quando vai ver, ele solicitou maxila total. E aí, assim, o nosso trabalho é interferido com isso, né? Aí a gente fica, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer esse milagre agora? Tem como. E olha só, gente, para nós endodontistas, que já tem artigo do próprio professor Patel definindo que para endodontia é FOV menor ou igual a 5 centímetros por 5 centímetros. Então, no X800, cada um de nós, né, endodontistas, que a gente vai solicitar, coloca lá esse parâmetro lá no seu cabeçalho, como vocês vão ver lá na requisição que eu montei lá. Então, sempre assim, FOV pequeno. Se você sabe que você sempre pede no X800, solicita lá, é 4 por 4 centímetros. É o menor FOV do X800. Sim. Agora, puxa, eu trabalho num lugar que só tem Prexon, na minha região ali só tem Prexon. Qual é o menor FOV do Prexon? 5 por 5 centímetros. Então, assim, é claro que o Instituto de Radiologia, sabendo que é para endodontia, os radiologistas, eles já sabem que seria esse FOV o menor FOV possível. Mas muitas vezes, gente, quem vai fazer a aquisição da imagem é um técnico, que ele pode, muitas vezes não tá parametrizado em todos esses aspectos. Então, não custa nada, gente, para nós. Lembrar, né? Daquele lembrete. Para não vir um exame errado e o paciente ter que passar por um exame de novo, ter, né, o trabalho de ir à clínica de novo, receber radiação ionizante novamente, por mais que seja pouco, né? É todo um trabalho de novo e vai atrasar também o seu tratamento, né? Então, isso é muito importante. O paciente não gosta de ficar repetindo. Por vários motivos. Primeiro, ele acha estranho. Ai, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa? Tá repetindo o exame? Entendeu? Então, todo mundo entra em pânico. Entra em pânico. Como a gente, né? Você vai fazer um exame e a gente também fica pensando, puxa, por que ele teve que repetir? Então, é assim. Os radiologistas, eu gosto de colocar sempre esse parâmetro do FOV. E se eu já sei que é o X800 que eu vou estar indicando, é 4 por 4 centímetros. Pronto. Sim. Se na sua cidade não tem esses tomógrafos dedicados, você tem que descobrir isso. Exato. Será que o endodontista conversar sabe? com a clínica, né? Exato. Conversar com a clínica de radiologia que você indica, saber qual é o aparelho. Conversar com o radiologista que você indica. Núbia, aqui eu pergunto, né, Isadora, assim, quando vem fazer os cursos, né? Qual é o tomógrafo que você utiliza? Ninguém nem sabe, né? Não sei. Eu vou ter que perguntar. E aí, a gente sempre faz o mesmo exercício. Como, por exemplo, né? A gente que dá aula recebe tomografia de diversos colegas. Então, de diversos tomógrafos. Então, a gente já aprendeu como o passo número 1. Quando a gente baixa o arquivo no visualizador,
a gente já vai ver todos os dados de aquisição. Para quem estiver, gente, trabalhando, por exemplo, com Horus, que é um Daikon Viewer para Mac, existe lá um ícone chamado Metadata. Para quem trabalha com o Radiante, que é um Daikon Viewer genérico para o Windows, tem a letra A maiúscula. É só você clicar no A maiúsculo ou no Metadata para esses Daikon Viewers genéricos e você vai ter todos os dados de aquisição. Você não precisa nem ligar. Lá vai ter Morita, que pode ser um R100, mas pode ser um X800, que é o mais comum. Aí você já vai ver qual é o nome do paciente, a idade desse paciente. Você vai ver a espessura do corte, o slice thickness deste, no caso, que era o menor. Para nós da endodontia, eu sei que pode dar mais fluido, né? É o tamanho do voxel, né? Do voxel. Então, que é estranho, né, para quem está aprendendo e tudo mais, mas tem que saber, né? Tem que saber esse tem que saber. radiológico. Porque olha só, gente, nós temos muitos parâmetros para definir a alta definição do exame. Então, é o menor FOV, é o menor slice thickness, que é o que está escrito lá nos dados. Eu quero a maior miliamperagem. Eu quero maior tempo de exposição. E tantos outros que nós endodontistas nem sabemos. Sabemos de cursos que a gente faz, mas você não precisa ficar também se mostrando tanto. Só esses já está ótimo. Então, a gente, né, orientando só, você vai fazer uma primeira vez e você dá copia e cola em todas as suas solicitações. Com certeza. Então, a partir dali, poxa, o técnico que pegar aquela solicitação, e eu faço assim, gente, quando eu faço a minha solicitação de tomografia, que nunca é naqueles guias da radiologia, aqueles prontos, sempre eu vou fazer. Tem a minha identidade, tem lá o meu endereço, tem meu telefone, tem tudo, caso eles tenham alguma dúvida. Eu fiz aquilo, salvei em PDF, a gente já encaminha para radiologista, porque já sabemos quem vai ser o radiologista que vai laudar o exame. Encaminho para a clínica de radiologia, lá para recepcionista. A gente já faz assim. Já vai e o paciente tem com ele. Então, sempre são esses três. E é super simples, é só encaminhar isso daí por WhatsApp, num PDF. Então, se o radiologista faz o laudo à distância, se ele receber aquilo, quando chegar o arquivo para ele e ele começar a navegar, ele vai ler toda a sua solicitação, as suas fotos, aquela bolsa que está lá na mésio vestibular daquele dente, ele já vai saber tudo isso. Então, eu posso só dizer para vocês, endodontistas, o seguinte: o tratamento que vocês vão receber na clínica de radiologia, quando você faz esse tipo de solicitação, vai ser diferenciado. É diferente, ainda mais que quando você sabe assim, não, esse dentista, ele me enviou tudo, ele é exigente, eu vou entregar o melhor serviço para ele. O técnico já fica com medo. Já fala, meu Deus, é aquela dentista exigente, eu não posso errar. E o paciente, gente, comenta. Eu tenho um paciente que às vezes fala assim, quando chega aqui, já com a tom, ele para fazer o que eu chamo de leitura da tomografia. É uma outra consulta. É um outro momento, não uma outra consulta. Um outro momento. Aí ele chega e fala assim, não, doutor, eles repetiram. Porque falaram assim, não. Pra ela tem que ir perfeito. Perfeito, é isso. Pra ela não, pra todos. Mas como a gente é chato, também identificamos pelo pedido, né? Você fala assim, ó, aqui tem muito pedido que eu falo assim, eu acho que esse aqui foi aluno da doutora Patrícia, pelo jeito que preenche, que eu assisti lá a aula de fratura do seu grupo de estudos, né? Que você, na hora de descrever as fraturas, você fala que tem que falar o tamanho da bolsa. Isso mesmo. Aí eu falei, isso aqui foi a aluna da doutora Patrícia. Ai, que bom. E sabe essa história da bolsa? Muitas vezes, gente, a gente faz a sondagem e a gente faz a foto. Só que o radiologista, ele nem conhece a sonda que você está utilizando. Então, sabe que eu também sempre coloco? Eu faço a foto com a profundidade de sondagem, com a presença dessa bolsa. E coloco uma foto só da sonda, totalmente, né, assim, só da sonda, com os milímetros, sabe? Com a profundidade. Então, aí você, por exemplo, eu uso uma sonda colorida. Então, ele já vai saber. Se entrar até o verde, que é a primeira pontinha, eu não tenho doença.
não tenho perda óssea. Ah, mas está entrando 7 milímetros, porque eu olhei a foto da sonda sozinha e nessa marca são 7 milímetros. Então ele já tem essa noção. E é tão simples, gente, eu não estou falando de alguma coisa super complexa. É só você salvar isso. A sonda normal com a graduação lá dos milímetros, né? O comprimento certinho, e depois você põe a tua foto. Todo radiologista vai entender e vai ajudar muito. E já que a gente está falando, gente, de laudo, endodontista é assim, ó, de modo geral, tá? Ah, eu já tô entendendo muito de tomografia, eu sou demais e tal. Ah, então nós vamos fazer assim. A gente vai solicitar tomo, mas eu já vou conversar lá no Instituto de Radiologia, só para mandar DAICO, eu não quero template, eu não quero laudo. Gente, vocês vão falar, pode sair um exame sem laudo de uma clínica de radiologia? Não, perante ao CFO não, né? CFO não, mas... Não pode, né? Vocês estão me ouvindo? Então, olha só, gente. E eu acho que é o seguinte. Não é só porque não pode. Porque existe uma lei, porque não sabe. Nada disso. É o que nós conversamos anteriormente. Quem é o especialista em imagem é o radiologista. Então, muitas vezes, quantas vezes eu aprendo com o radiologista que ele está observando aspectos na imagem que me passaram completamente desapercebidos. Sim. Então, assim, e pode acontecer o contrário também. O endodontista vê alguma coisa que passou despercebido pelo radiologista. Porque acontece, né? Claro. De ambos os lados. A gente lauda muitos exames por dia, né? Às vezes ali é um canalzinho pequenininho, foi visualizado. Então, acho que é importante o endodontista também saber manipular o DAICO, porque aí você tem duas opiniões. A opinião do radiologista ali no laudo e a sua opinião própria. Exato. Então, assim, acho que é muito importante, inclusive como documento, pessoal. Então, muitas vezes está ali, ó, o documento falado por você e pelo radiologista. Juridicamente, então, assim, se respaldando. Juridicamente, exatamente. Então, assim, jamais desvalorizem o trabalho do radiologista. Eu sei que muitas vezes a gente se frustra com o laudo, gente. Vocês não têm noção. Aquele laudo daquela, sabe, aquela mega de uma imagem com tantas informações e vem lá 2 linhas falando sobre aquele dente X. Não, gente, de jeito nenhum. O radiologista também tem que entrar nessa era de se atualizar em todas as áreas, especialmente do seu principal cliente, que é o endodontista. Sim. Ele precisa saber isso. Ele precisa saber a anatomia interna, precisa saber o que é o istmo e usar uma linguagem compreensível. Então, por exemplo, a linguagem que as especialidades utilizam, né? Eu costumo falar o seguinte, a tomografia de alta resolução não vai fazer milagre se você não se atualizar. Ela não vai fazer, ai, que imagem linda. E daí? Se você não sabe o que aquilo significa, aquela imagem não significa nada para você. Né? Exatamente. Então, não adianta você ter o melhor tomógrafo, as melhores imagens, o melhor software, se você não sabe aquilo que você está vendo, se você não sabe descrever, se você não sabe passar aquela informação para o seu indicador. Então, a gente tem que ter essa consciência. Né? Ah, eu quero já começar laudando no X800. Eu também queria tanta coisa no início da carreira. A gente tem que começar, assim, dar aquela respirada. E assim, não, quando você lauda alta resolução, a gente vai ver muito mais coisa. Eu sempre falo isso para todos os alunos. Você vai ver coisas que você nem imagina. Então, calma, porque às vezes, assim, você vai ter uma responsabilidade muito maior do que você imagina. Exatamente. Por exemplo, não imagina a responsabilidade que está nas suas mãos quando você está laudando a alta resolução. Em outra resolução mais baixa. Por exemplo, dens invaginatus. Uhum. É uma outra anomalia de desenvolvimento que a gente pode separar numa tomografia. E que vai ser muito importante essa avaliação tridimensional. Então, o que vai ter que acontecer? O radiologista tem que dar a classificação do dens invaginatus. Eu entendeu? sempre costumo Ótimo. Costumo colocar. Porque eu tenho certeza que muito endodontista que está aqui nunca teve um caso de dens invaginatus. Sim. E aí, quando ele recebe esse diagnóstico, ele fica desesperado muitas vezes. Puxa, o que eu vou fazer? Mas como é um momento, tranquilo. Ele vai ler, ele vai se informar. Você já deu uma classificação. Ele pode, como é tão incomum isso para nós, e muitas vezes ele é bilateral. Uhum. Ele é bilateral.
Olha, e falando em bilateral, gente, olha só. Uma certa vez, eu encaminhei um paciente no indoor, que são super queridos, que agora já temos os X800 aqui na região do ABC, né? Mas nós não tínhamos. Então, assim, sempre, né, o indoor foi uma grande referência para mim. E aí, eu nunca vou esquecer essa situação. Eu solicitei uma tomografia para avaliação do dente 13, que tinha uma RCI. Mas eles fizeram uma panorâmica de cortesia ao paciente. E viram pela panorâmica que tinha algo estranho no 23. E aí, então, eles acabaram fazendo, então, uma tomografia, não num FOV 5x5, mas 8x8, de tal modo que pegasse os dois caninos. Eu sei que também alguém pode falar assim, mas não era melhor ele ter feito 2 tomografias 5x5? Nesse caso, eu não tive prejuízo nenhum na visualização. Até para uma paciente jovem e tudo mais. Mas você vê como não é só mais um exame. Olha como eu me senti especial com o meu paciente. Com certeza. A atenção que foi dado. Então, assim, isso tudo, gente, diferencia muito. Vocês, radiologistas, ao verem um caso, às vezes é uma tomo de controle. Puxa, faz um vídeo pra gente. Por que não? Vocês têm ali o One Volume Viewer. Eu que não trabalho como trabalho com Mac, não tenho o One Volume Viewer. Então, assim, aquele vídeo, puxa, pra gente ver a regressão da lesão, muito bacana. Ah, e uma pergunta. Na verdade, está um monólogo aqui. Aproveitando que você está falando das lesões, né? A gente até ia perguntar. É pertinente medir essas lesões quando elas são muito pequenas ou é melhor a gente medir só quando elas estão maiores? Porque a medida, ela tem um problema na radiologia. Eu meço aqui. Aí depois, no próximo exame, vai cair na mão de outro radiologista. É preciso que ele meça exatamente no mesmo lugar para que haja uma comparação correta, né? Ele precisa de pegar... Possível, quase, né? Então, assim, vai dar uma diferença. Radiologistas lindas. Olha só, nós estamos estudando no nosso grupo de estudos atualmente fracassos na endodontia. Insucessos. E esses insucessos passam pelo exame tomográfico. Porque quando errou uma vez, eu não quero ter a chance de errar de novo. Então, a tomografia Conibin, ela é mandatória nesses casos de retratamento. E o que a gente tem visto e estudado lá? O volume da lesão. Então, sabe aquela medida linear que a gente faz na radiografia, né, digital? Que você vai medir o maior diâmetro da lesão? Gente, linear, se a gente tem um exame 3D, a gente tem que medir volume da lesão. Então, por exemplo, eu já sei que o One Volume Viewer não dá para fazer medida volumétrica. Não é a hora de falar com o engenheiro lá e falar assim, sabe o que é importante pra gente? Medir o volume. Então, como que a gente faz no Horus? Porque, gente, no Horus tem essa ferramenta. Tem a medida volumétrica no Horus? Olha só, lá existe uma ferramenta que é chamada polígono fechado. Então, o que a gente faz? A gente tem artigos, tá? A gente já estudou 2 artigos falando exatamente como é que faz essa avaliação volumétrica. Então, olha que bacana. Você pega lá no plano axial, você vai navegar e ver aonde começa a lesão e aonde termina. Em cada uma dessas fases, você vai com essa ferramenta polígono fechado e você vai traçando. Eu tô vendo aqui, ó. Olha como é importante um monitor bom. Olha como é importante uma imagem boa. Sim. Você traçou, fez a medida. Aí você vai fazendo, do começo ao fim, sei lá, 15, 20 medidas. Quantas você quiser. Terminou essas medidas que você traçou assim com o seu dedinho, você vai delimitando a lesão, aí ele vai usar uma ferramenta chamada ROI, região de interesse. Sim. E aí, o que ele faz? Você vai dar lá para ele a informação que ele tem, é bem simples isso. Ele vai ter que computar todas essas medidas. E aí ele te gera o volume em centímetro cúbico, que você multiplica por 1000 e passa para milímetro cúbico. E sabe o que a gente faz? Você consegue, numa imagem inicial, e depois o paciente volta, sei lá, 6 meses, 1 ano depois. Você faz a segunda medida.
E aí você faz uma regrinha de 13 e fala, você tá vendo? Aqui eu tinha 100 milímetros cúbicos, agora eu tenho 42. Você faz uma regrinha de 3 e fala assim, eu já tive um ganho de tecido de reconstrução de 60%. Ah, E isso é bem você interessante. Em mostra... quanto tempo que é esperado essa reparação? Olha só, a gente também tem estudado isso. Eu posso, segundo a Sociedade Europeia de Endodontia, aguardar até 4 anos para que tenha a resolução da lesão em casos assintomáticos. Mas eu vou dizer para vocês que também tem trabalhos do Zhang 2015 que mostram. Todas essas alterações acontecem principalmente no primeiro ano. Por isso que, assim, nesse primeiro ano eu não vi nada de mudança. Reduziu muito pouco ou quase nada. Eu tenho até 4 anos para ter essa resolução. Porque a reconstrução depende, né, não só da carga microbiana que ficou, mas também do próprio hospedeiro. Eu tenho até 4 anos, mas essas modificações de reconstrução dos tecidos devem acontecer no primeiro ano e a gente tem trabalhos mostrando isso. Por isso que é legal assim, que a gente faça um acompanhamento que também não tem uma recomendação ainda de acompanhamento tomográfico para controle de periodontite apical, até o momento. Apesar de termos vários artigos já mostrando isso, tá? Mas o ideal seria assim, tem um último trabalho que nós estudamos, que ele fez assim, a cada 6 meses, radiografia. E aí, naquele trabalho, a cada ano, uma tomografia. Ah, então, ele fez dessa forma, radiografia de 6 em 6 e tomografia, se assim você achar, anual. Normalmente, a gente vai ter uma resolução aí em torno de 2 anos. Porém, eu posso aguardar em casos assintomáticos até 4 anos. E a gente tem um documento para isso, certo? Que é o documento da Sociedade Europeia. Então, assim, o que eu diria a vocês, radiologistas? Gente, vamos falar com os engenheiros do software seria ótimo. Tem um software, tem um software que também usa. Que também se usa assim, para segmento de volumetria. Tem um software que usa para volumetria que se usa muito em pesquisa, que é o ITK. Isso, a gente utiliza. Provavelmente utilizarei até na minha tese, mas é um software um pouco. Gratuito? Sim, ele é gratuito, mas é um pouco mais complexo de ser usado. Não é um software muito pro dia a dia do radiologista. Teria que ser agregado, que nem o Dr. José falou que já solicitou pro Edmundo. Né? Muito obrigada, doutor José. E a Letícia perguntou se é a classificação de Oehlers. Sim, é essa a classificação mesmo para classificar o dente em dente. Ela é antiga, mas é essa. É essa a única que existe, é maravilhosa. É essa que eu coloco também nos meus laudos, tá? Eu não sei se passou alguma... Eu acho que passou uma pergunta aqui que também eu não fizeram. Tô vendo nada. Eu parei quando entrou o Fontana, que é um querido também que eu vi que entrou. Ele tinha tinham perguntado o tipo do tomógrafo, né? Qual é o tipo de tomógrafo para solicitar a tomografia sorriso, care, odontologia. O tipo de tomografia para tomo de endodontia. Se você puder repetir. Gente, olha só. Tipo de os tomógrafo. tomógrafos hoje dedicados a endo, a gente sabe que é o X800 e o Prexion, né? Também, não sei se vocês trabalham com outros tomógrafos, né? Mas eu já vi imagens lindas do Eagle 3D, também, que é bacana, gosto bastante. O CS... A Plameca também é muito bom, as imagens são muito boas. Então, de um dos tomógrafos da Plameca, do Promax Mid, é boa também. Ele tem gente, ele é assim, 0.80 também. Mais utiliza é X800 ou Prexion. E eu vou dizer para vocês, quais são as ferramentas que a gente mais trabalha ali para visualização de imagem? Muitas vezes a gente recebe do X800 e importa isso para o Radiante ou para o Horus. O que a gente observa? Meu Deus, tipo um fog, sabe, uma névoa. Aí eu falava, não é possível, eu não vou conseguir avaliar nada, então, do X800 no caso, meu Horus, né? Então, o que acabou acontecendo? O Lucas Pinheiro, que é um super querido, que também trabalha com o Felipe, ele acabou fazendo um ajuste para quem trabalha no Horus ou Radiante, para que a gente fizesse esse ajuste, salvasse. Então, toda vez que eu recebo um X800
no meu Horus, aí ele fica com essa névoa branca. Eu vou lá, já tenho essa configuração salva, que é muito simples. E aí eu vou lá, coloco o X800. Na hora, ele fica lindo pra gente visualizar. Claro, gente, que sempre é assim, ó. Para quem, suponhamos, a gente sempre fala isso nos cursos, para quem sempre solicita, por exemplo, no X800, eu sou um clínico, eu sempre solicito naquele X800. Qual deve ser o melhor viewer? O do próprio tomógrafo. Com certeza. O Volume Viewer. Então, eu vou me treinar, eu vou lá na clínica de radiologia, eu vou falar com o radiologista, eu vou fazer um curso, sei lá. Eu vou me treinar naquele visualizador. Agora, para quem, por exemplo, como eu, que recebo de vários tomógrafos e estou trabalhando com Mac, é complicado isso para mim. Senão eu vou ter que toda hora, assim, primeiro que para Mac, esses visualizadores não rodam. Então, eu tive que buscar um visualizador genérico. E vocês entendem que quando ele é genérico, ele perde um pouquinho. Porque ele tem que ler todo mundo. Com certeza. Ele perde um pouquinho. Então, assim, para quem trabalha com Mac e, no caso, né, recebe de muitos tomógrafos diferentes, então a gente sabe que a gente vai perder sempre um pouquinho. E eu trabalho com Horus, mas tem gente que trabalha com Osiris. O On Demand também, não é? Também é possível trabalhar no... Também. Existem um outro Sky Blue? Blue Sky. Enfim, então assim, eu não domino esses aí. Então lá no Horus, gente do céu, eu mexo em tudo quanto aquelas ferramentas. E outra coisa também que eu gosto de fazer, sempre são uns vídeos. Então existe lá renderização de superfície. Então ele faz aqueles vídeos em 3D, a gente muda de cor, enfim. Isso é legal para a gente se comunicar com o nosso indicador e com o paciente. Então tem muitas ferramentas. E é bacana você ficar em um e dominar aquilo lá. Porque senão a gente perde, né, muito da qualidade do próprio software, né? Com certeza. Então, com certeza. Professora, agora eu vou entrar no... Pode falar. Uma outra dúvida aqui também de outros radiologistas, que a gente anotou aqui várias dúvidas, né? Existe diferença na hora de falar no laudo atresia ou calcificação do conduto? O que a gente entende? Calcificação. Não vejo nada. Não consigo ver nada. Eu estou trabalhando... Uma questão também que a gente sempre manipula ali é exatamente na espessura do corte. Porque assim, quanto um pouquinho maior a espessura, tira o ruído. Mas aí, se eu tenho uma estrutura muito pequenininha, já não vou enxergar. Por exemplo, um quarto canal, um MV2. Né? Aumenta a fatia daquele corte, né? Para quem não entende, é como se você cortasse uma fatia maior do pão. Eu sempre falo exatamente, isso. Mais grossa. Exatamente. Ele melhora o ruído, a imagem fica mais limpa, mas eu perco se eu estiver procurando alguma estrutura muito diminuta. Então, por exemplo, para nós, o que é calcificação? Não enxergo nada, não tem caminho nenhum. Atresia, uma diminuição do volume. Então, quando você vê assim, a luz de um canal muito fina, muito diminuta, ele sofreu uma atresia. Quando eu não vejo nada, não vejo, pura dentina. Então, mesmo observando no menor corte. Então, isso é calcificação. E o termo obliteração? Obliteração por o quê? Eu tenho uma obliteração por material obturador, eu tenho uma obliteração por nódulos. Será que é isso? Porque obliteração é uma obstrução, certo? Então, calcificação, não vejo luz de nada. Atresia, vejo a luz, porém bem diminuída. Às vezes eu vejo, puxa, aqui está super atrésico, mas aqui está calcificado. No mesmo canal, eu posso ter as duas situações. É o que é mais comum, é você ter as duas situações. Sim. Agora, e atresia parcial, calcificação parcial, total, também usa-se esse termo? Olha, não, nada de parcial. Porque ou tá atrésico ou tá calcificado. Calcificado. Perfeito. Então é só isso. Vamos falar de uma linguagem fácil. Atenção. É isso aí, gente. Ou ele tá atrésico ou ele tá calcificado. Não existe calcificação parcial nem atresia parcial. Isso. Olha o Michel aí do Indoor. Você estava falando dele, ainda bem que estava falando bem. Quem tá aí do Indoor? Ele falou maravilha Michel. De aula sempre. Não, Michel é um querido. Olha, gente. Você falou muito bem. Super. Não, o Indoor
Querido, todos ali. Jorge, Edu, a Rosana, a Michel, enfim, o professor Israel são lindos. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com Daikon, nossa, eu nunca esqueço o quanto o Michel me ajudou. Eu recebi o arquivo numa pastinha laranja chamado RAR. E aí eu falava assim, mas Michel, desculpa, eu não consigo importar isso para o Horus. Ele falou, você tem que descompactar. Olha, uma coisa tão simples. Aí ele falou assim, não, você tem que descompactar para levar as imagens em DCM para dentro do seu Horus. Não, uma coisa super simples, mas às vezes é tão comum para vocês, mas para a gente não. Para quem então, está começando, não é. Entendeu? Então, o Michel me salvou nesse momento. Enfim, o Michel sabe muito. Sou super fã deles. Tem uma outra pergunta. Imagem C. Oliveira. E quando tem imagens hiperdensas no conduto que não são redondinhas, como provavelmente nódulos, são calcificações distróficas? Assim. Pode ser. Calcificação distrófica. Pode ser exatamente porque às vezes agora é redondinho, mas é calcificação, né? Ali dentro, hiperdensa. Acho que ela quis dizer isso. E também tem que ver o seguinte. Às vezes você tem essas imagens hiperdensas parecendo assim uma baguetezinha. Então, áreas de calcificação distrófica, que a gente chama. Tanto é que quando você faz acesso no canal, gente, sai aquele palitinho duro lá de dentro. Tem como se fosse uma polpa calcificada. A maioria no conduto palatino. Perfeito. Muito bom. Outra coisa, muitas vezes você coloca lá calcificado. Mas você sabe que na clínica, você vai usar instrumentos, às vezes, 0,06 e consegue o acesso. Então, não é sempre que eu não vejo na tomografia o MV2, por exemplo, que eu não vou encontrá-lo. Que eu não vou acessá-lo. Isso é importante. Por isso que vocês colocam lá no finalzinho. É importante a avaliação clínica, né? A abordagem. Sim, porque às vezes é menor... O conduto, ele é menor do que o tamanho do voxel, da espessura do voxel da tomografia. Então, a gente não vai conseguir enxergar, mas não quer dizer que ele não esteja ali. E é interessante que a gente falou dessas calcificações, que muito provavelmente o que foi perguntado são calcificações distróficas, a importância de ser falado de nódulos pulpares e calcificações, que às vezes as pessoas não citam. Vejo muita gente que não cita em laudo. Gente, cita, sabe por quê? Porque se o clínico tá esperto, puxa nódulos, será que ele tem uma parafunção nesse dente? Será que eu vou ter que corrigir alguma coisa? Super importante. Tudo que vocês veem, gente, relata naquele laudo, não só do dente-alvo, mas de todos aqueles que aparecem no FOV. E interfere no acesso endodôntico também, né? Os nódulos pulpares, por mais que esteja só na câmara, pulpar, ele vai interferir no acesso endodôntico, né? Eu não vou cair no vazio, porque eu tenho um monte de nódulos. Eu só vou cair no vazio se eu perfurar, se eu entrar na furca. Então, assim, com certeza, esse detalhe, super importante. Já sei que eu vou precisar no acesso ter os meus insertos ultrassônicos diamantados para deslocamento dos nódulos. Porque tem nódulos que são extremamente aderidos no assoalho da cavidade e a gente não consegue remover. Tem que desgastar. E por que a gente tem que fazer isso? Porque você pode ter tecido embaixo do nódulo. Então, você tem que tentar remover, sim. Se você não conseguir destacando, que é o que a gente mais ama, faz a fotografia, posta no Instagram, a gente acha lindo aquilo, mas se não, a gente tem que desgastar. E a gente nunca faz isso com broca. A gente sempre faz com inserto. Por quê? Porque o inserto, eu consigo, como ele é extenso, eu consigo ali, por exemplo, no microscópio, ver onde ele está trabalhando sem ele entrar no campo de trabalho, sem ele tampar o campo de trabalho. Ótimo. Então, é importante, sim. Então, coloca isso, sim, para parafunção e para acesso. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Quando das dilacerações radiculares, existe alguma classificação a ser apresentada nos laudos? Não, porque a dilaceração, na verdade, seria, nossa, aquela angulação, aquela curvatura extremamente acentuada. Se vocês conseguissem medir até o ângulo, por exemplo, para falar, né, realmente é menor do que 60 graus, é maior do que 60, enfim, seria interessante também. Apesar de que é tão visual pra gente. Mas olha, eu tenho uma angulação de Schneider que fala sobre essa questão do ângulo, mas eu não sei
se a gente tem uma classificação específica, sabe? Para dilaceração, eu desconheço. Uhum. Mas eu Mas vou assim, falar posso até pessoalmente. Tá Eu vou falar falando com o de meu laudo dilaceração? pessoalmente. Aham. Eu coloco em que terço ela está e para onde ela está voltada. Qual raiz, qual terço e para onde essa dilação está voltada. Mesial, vestibular, distal. Eu acho que isso já ajuda para um acesso endodôntico ali. E é Legal. importante falar que quando está dilacerada a raiz, é muito difícil da gente fazer a odontometria daquele dente. Porque o que acontece? A gente não consegue colocar a raiz, o conduto no mesmo plano para a gente medir exatamente todo o conduto. Então, quando a raiz é dilacerada, a odontometria ela não se torna tão exata. É mais fácil a gente fazer a odontometria de um dente que está reto, raiz reta, um incisivo, um canino, do que o molar. Porque o molar, quando chega ali na região da dilaceração, a gente precisa de girar o corte para poder aparecer todo o conduto. Talvez para o endodontista é um pouco difícil de entender. Não, mas estou entendendo. Agora, se você puder, se o radiologista puder colocar realmente esta medida, mesmo que um pouco aproximado, vai ser muito melhor do que quando a gente faz essa medida no sensor digital, que tem também essa ferramenta da régua. Mas a gente pode ter alongado a imagem, a gente pode ter encurtado, diferente da tomo que ela é exata. Então, assim, muitas vezes, se vocês conseguem fazer esse traçado, é muito bacana. Outro detalhe que vocês poderiam sempre fornecer pra gente. Quando vocês... eu tenho o MV1 e MV2, sabe essa distância entre eles? É bacana vocês colocarem. Porque eu faço isso aqui na minha navegação. Mas, poxa, se o radiologista ele fez, por exemplo, lá quando ela começa a aparecer o MV2, que é, sei lá, no terço cervical mesmo, às vezes pode ser no terço médio. Mas onde ele começar a aparecer, mesmo, né? mede a entrada dos canais. Porque isso, sabe o que o endodontista pode fazer em casos super complexos? Ele pode pegar essa medida, ele pode pegar um cone de gutta-percha, cortar essa medida, pegar uma pinça e deitar dentro da câmara pulpar. Perfeito. Ó que legal. E aí ele pode marcar e falar, putz, é aqui, ó. É aqui que deve estar o MV2. Então também é mais um recurso, além da cor da dentina, enfim, né? Da linha. Eu acredito que quem já está acostumado a laudar a tomografia, no corte axial, região de entrada dos condutos, embocadura, é só medir, fazer uma medida ali a distância do MV1 para o MV2, isso já ajuda muito. Eu tenho por costume, quando eu vejo que o MV2 não foi tratado, que é dia sim, dia também, que a gente pega, né? O MV2 é o esquecido Claro. no... É a causa número 1 dos insucessos em primeiro molar superior. Sim. É o MV2. Aí, quando eu pego esses casos, eu tenho o costume também de enviar essas medidas, né? Isso é bacana, bacana também fazer. A Fabiana Chaves comentou aqui como... Você que tá aí, ó, faz umas fotos, tá? Faz uns prints. Eu tô com medo de fazer e desligar o telefone. Então, a gente vai deixar a live gravada, gente. A live vai ficar salva. Porque quem tiver as dúvidas vai ficar salva e depois a gente consegue compartilhar no seu perfil também. Todo mundo vê. Maravilha, gente. Eu quero... Ó, a Fabiana Chaves, como clínica e faço EM, solicito tomografia de molar superior para pesquisa de anatomia, foco MV2. No laudo diz raiz mesial 1 conduto. Às vezes acontece. O radiologista tem alguns jeitos, né, da gente conseguir visualizar, né? Assim, ter uma noção de que possa ter um MV2. Eu acho que o conduto mesovestibular está bem vestibularizado, né? A gente às vezes sabe ali que tem um MV2, mas como está calcificado, às vezes não consegue enxergar a trajetória, né? Mas sabe que existe ele ali. Perfeito. Como que você orientaria a gente descrever isso, né? Sempre assim. A raiz é uma raiz só, raiz mesovestibular. O nome da... Não fala assim, raiz MV1, raiz MV2. Não, eu tenho na mesma raiz, eu posso ter os dois canais. Então, na raiz mesovestibular, quando a gente tem uma raiz mais oitoide, mais na formazinha, sei lá, de um rim, mais elíptica, isso... Ai, Carlos que fez fotos, meu amigo tá mandando aqui no WhatsApp. Obrigada. Então, a gente é muito moderno. É o WhatsApp, não sei o que, o computador e tal. Então, olha só, gente, radiologistas, né, que vocês devem saber bem de anatomia interna. A gente, quando tem uma raiz mais elíptica, e você tá vendo a luz só, como a Isadora acabou de falar, mais vestibularizada, fica navegando, diminui a espessura do corte, para ver se eu não vejo nenhuma estrutura.
Aham. E o fato de eu não enxergar, não necessariamente vou ter o dente. Aham. O canal, né? O canal, melhor. Quando Então, você assim, diz mais elíptica, é com achatamento mais mésio-distal. Ali, né? Ela exato. está mais achatada no Ela tá sentido alongada no mésio-distal, né? sentido vestíbulo palatino. Aham. E eu vou dizer a vocês, gente, existe um blog que é Root Canal Anatomy, do professor Marco Versiani, que é, se colocar assim no Google, Root Canal Anatomy. Aham. Eu acho que é assim, Root Canal Anatomy. Vocês vão ver anatomia interna em microtomografia. Maravilhosas. Hoje, para nós, né, o professor Marco Versiani é a maior autoridade em estudos de anatomia interna, usando essa metodologia não destrutiva que é a microtomografia computadorizada. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver nesse blog todos os grupos dentais, todos os Aham. dentes, nos seus vários grupos. Eu ia E eu acho que dar vocês uma outra podem estudar. dica também de site. Eu até entrei hoje, porque eu falei assim, deixa eu ver se ele ainda tá. Aqui. Faz um tempo que eu não entro. Que é de um ex-professor meu, do Endoe. Endoe. De quem é? Endoe. Ah, é do... Ai, meu Deus do céu. Do Eric. Do Érico Lemos, exatamente. Do Érico Lemos. Um super querido. Faz tempo que eu não vejo o Érico. Exatamente. Ele foi meu professor aqui em Santos, da equipe do Gavinho. Isso. Ele fez lá na USP também, Gavinho. seu mestrado, doutorado, enfim. E não, ele é um querido. Ele E montou aquele um site, o que ele me ajudou quando eu comecei a Laudatomo, assim, tá gente, todo radiologista que vai começar a Laudatomo, aquele site ajuda muito. Então, muito gente, também. chama Dois sites. de endodontia. Isso. Coloca aqui pro pessoal no Endoe. Ai, E a doutora Patrícia é qual doutora? Patrícia Ferrari Endodontia.com.br. Tá? Vocês podem porque eu não sei se eu vou aí. conseguir digitar todos. Ai, Jesus, peraí. Que o celular tá... Meu celular caído. Então, olha só, gente. Esse eu site vou deixar depois nos stories, gente, porque senão eu tenho medo de cair aqui. A não ser que tenha alguém de... também tenho medo, mas eu vou colocar aqui, tá? Que tá aqui no negócio, eu morro de medo, que meu tripé aqui tá fazendo assim. Ó, e o meu tá aqui, ó. Patrícia Ferrari Endodontia. Eu sempre, gente, quando eu fiz o site, eu sempre quis ter um espaço, não era só para pôr negócio de curso, mas para hospedar casos clínicos e também para ter uma literatura científica. Então, vocês podem fazer uma busca. Às vezes tem um aluno que está fazendo uma monografia, né, de especialização, ou mesmo mestrado tal, ele pode fazer uma busca rápida lá. Claro que os temas que eu mais gosto tem mais artigos, né? E vocês vão ter lá o artigo em PDF que vocês podem ler, imprimir ou salvar, né? Porque ele está completo. Então, acho que assim... eu já fiquei muito feliz quanto que a gente divulgou aqui de outras fontes que são nossas. Então, assim, é bacana. Olha, o Root Canal, deixa eu colocar aqui. Root Canal. Depois eu vou colocar também nos meus stories. Anato. Eu vou anotar certinho, eu vou deixar lá nos stories os dois, porque a gente tem que divulgar. Ó, a Fabiana Chaves falou, a raiz distal tem um conduto, mas falam que sempre tem MV2. Tem pesquisas que falam, né? Tem pesquisas de prevalência que falam que tem 90% a 95%, né? Das raízes mediais. Na raiz distal do molar inferior? Não, porque ela complementou aqui a outra pergunta, que no laudo diz a raiz mesial um conduto e a distal um conduto, mas falam que o mesial, né, tem sempre o MV2. Olha só, mas não é sempre, a maior, é 90 e poucos, né, 90 e poucos por cento, por né, exemplo, no molar superior. Então, a presença do MV2 no primeiro molar superior, a gente está falando entre 80% a 90% dos casos. Ou seja, de cada 10 casos que eu trato, 9 tem o MV2. E a gente começou a ver isso... A nossa maior solicitação é pesquisa de fratura, e aí quando você vai ver, o MV2 não tratado. Sim. Por quê? Porque, olha, quanto caso... Eu tenho certeza que aqui, nessa plateia, pode ter endodontistas super experientes. Será que de 100 casos, 90 ele achou MV2? Então, é claro que tudo isso, gente, melhora, com certeza, com aumento, com magnificação e luz.
Por isso que a gente fala, né, assim, hoje a endodontia, puxa, a gente deveria trabalhar sempre com microscópio. Eu sei que pode não ser a realidade, mas não importa. Quando a gente começou lá atrás, gente, era uma fortuna o microscópio. Não que seja barato, mas hoje a gente tem tanta facilidade em pagar e vai estar lá na nossa lista de desejos. Não posso comprar agora, bacana. O que eu vou comprar? Uma boa lupa. Já ajuda uma lupa muito, né? que dá aumento e ainda você compra com fotóforo. Então, incrível. Onde você está indo, o fotóforo também está indo. Tanto é que a gente não usa refletor. Para quem faz só endodontia, né? Quero dizer, né? A gente não usa refletor. Por quê? Porque a gente trabalha com aumento, seja no microscópio, seja com a lupa. Eu não tenho, vou começar com a lupa, gente. Começa com a lupa, depois coloca na sua lista de desejos. Puxa teu microscópio. Ai, mas eu já sou muito bom com a lupa. Mas você será muito melhor com o microscópio. Você vai enxergar melhor. Meu Deus, enxergar grande, entendeu? Isso é fantástico. Você melhora a sua ergonomia, você mostra para o paciente. Sabe o que meus pacientes fazem? Eu fotografo, né? Assim, no meu microscópio é um disparador de pé, no pedal, né? Um disparador de pedal. Então, assim, eu tô lá, tô fotografando. Pá, pá, pá. Tem uma televisão lá para mim, né? Só para essa foto, e uma outra para o paciente. E ele tá vendo os programas dele, eu tô lá vendo o que eu tô fazendo. Quando termina, ele já vem aqui pro escritório, ele já senta na poltrona e ele já quer olhar pro monitor. Porque toda vez eu mostro logo os canais. Ele já tá habituado a ver. Então é o momento que eu vou tomar um cafezinho com ele e vou, então, mostrar. E ele vai ficar impressionado. Ontem o paciente falou assim, mandou depois uma mensagem no WhatsApp daqui do consultório. Ai, será que a doutora podia encaminhar aquela foto? Só para mostrar para minha esposa os dois canais? Ele se apaixonou, quase dentista, quase um endodontista. Era um MV1, um MV2. Na verdade, ele veio aqui por conta do MV2. Então, assim, a gente foi à caça. E não é sempre, gente, mesmo tendo a tomografia, o microscópio, o ultrassom, nossa, super fácil localizar? Não. É um belo GPS a tomografia. Mas, ali na hora com o paciente, e você tem que fazer todo esse exercício, por isso que você tem que ter paz, tranquilidade para atender. Então, hoje, gente, eu vou dizer assim, que eu faço, assim, meu consultório de um modo feliz, sabe? Mas depois de tantos anos, né? Sabe, eu tenho tempo para atender meu paciente. Então, eu atendo meu paciente lá com as minhas 2 horas. Então, eu vou trabalhar no paciente, eu vou terminar, eu vou vir para o escritório, eu vou conversar com ele, enquanto preparam a sala para o outro paciente. Então, é muito gostoso você trabalhar com o que você gosta e do jeito, mesmo da simplicidade, mas o jeito que te faz feliz. Sempre. Porque mesmo com 36 anos, eu vou falar que todo dia é um dia, assim, claro, tem dias melhores, tem alguns dias que a gente fica chateado, mas assim, eu tô sempre encantada com aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que é isso. Não importa quantos anos, mas enquanto você tiver, sabe, amor naquilo que você está fazendo, ajudando com o seu trabalho esse paciente, tirar a dor desse indivíduo, devolver saúde, puxa vida, tua missão aqui. Né? Tua missão. Ótimo. Você viveu e você não passou pela vida. Você entregou alguma coisa, você ajudou alguém com o seu trabalho. Então é isso. E se esse trabalho não te faz feliz, todo momento é tempo da gente rever essa trajetória. Com certeza. Com certeza. Assim, a gente tem assuntos infinitos, né, aí pra gente falar que auxiliariam, né, os radiologistas, os endodontistas. Aí eu tô vendo que tem várias perguntas aqui. Deixa eu ver se... eu não tô vendo nada, gente. Eu tô de óculos, mas não tô vendo nada. Tem uma pergunta que eu tenho que fazer para a doutora, que acho que é uma dúvida de muitos radiologistas. Assim, a princípio, quando às vezes a pessoa está começando na radiologia, ela considera um dente perfurado um dente condenado. Mas quando que a perfuração vai condenar o dente? Quando que as chances de manter aquele dente ali na boca? Eu só tô lendo aqui J.R. Toledo. Sorte que grande parte do MV2 se une ao MV1 no terço apical. Exatamente. Olha só, a gente não encontra esses tanto, né, nesse percentual tão alto, e a gente não tem esse percentual de insucesso.
Por quê? Exatamente pelo fato de unir um ao outro. Muitas vezes é um caso de dente vital, não tem infecção, e ele tem um forame único, maravilha. E olha só, Joyce falando, fiz o curso da Amanda Lavor, que é a caçadora de MV2, a caçadora da MV2, e hoje ela consegue localizar sem lupa 70%. Olha a técnica eficiente da Amanda. Sim. Sem micro, imagina se tivesse um. Com certeza, Joyce, né? Você primeiro ia ter mais conforto, talvez mais facilidade, e você seria a the best aí em achar o MV2, bacana. Agora, em relação à perfuração, gente, o prognóstico de perfuração está muito relacionado a tempo e tamanho. Então, quanto maior a perfuração, com certeza a gente tem um prognóstico mais reservado, vamos dizer assim. Porém, com o advento dos biocerâmicos, que são silicatos de cálcio, que na verdade, esses cimentos biocerâmicos, que existe já desde, na verdade, há 26 anos, a gente tem biocerâmico, porque o MTA, que foi lançado lá em 98, já é um material biocerâmico, né? Ele tinha outro nome, mas ele é um material biocerâmico porque 75% dos MTAs, né, daquele MTA que foi lançado, tinha silicato de cálcio. E o silicato de cálcio, especialmente o silicato tricálcico, ele, depois do seu endurecimento, ele consegue oferecer muita resistência àquele elemento. Então, especialmente assim, aqueles cimentos biocerâmicos com uma quantidade maior de silicato tricálcico é capaz de oferecer resistência ao dente. Tanto é isso que, sabe que, voltando lá no começo que a gente começou a falar de RCI, o que está sendo produzido hoje, muitos artigos, é assim, porque é a dúvida. Puxa, eu tenho uma RCI, vou abordar cirurgicamente, mas que material eu uso? O que eu uso? Eu uso resina do lado de fora da raiz? Eu uso material biocerâmico? O que eu uso? E qual material biocerâmico? Então, está sendo feito, né? Agora, 2024, a gente teve produção de artigos assim, trabalhando com, vou colocar diferentes materiais naquelas super cavidades, que então a gente traz o link para perfuração, que também é uma grande perda estrutural. E aí, depois de colocado esses vários materiais, submetem a um teste de fratura. E quanto maior a quantidade de silicato tricálcico no material biocerâmico utilizado, maior é a resistência. Mais força eu teria que fazer para fraturar aquele dente. E independente do terço que ele foi inserido? Normalmente é o terço cervical. Porque a reabsorção ela começa na cervical, podendo se estender até para a apical. Então, essa classificação do Patel das RCIs serviu muito para padronizar a lesão para os trabalhos experimentais. Então, hoje, por exemplo, eu posso fazer um experimento com dentes extraídos, confeccionando exatamente a mesma RCI. Aquele 1BD de Patel, 2BP de Patel. Então, eu vou fazer, sei lá, 40 dentes assim. E vou colocar, porque eu tenho uma classificação mais exata, e vou colocar diferentes materiais e submeter a teste de resistência. Uma outra possibilidade de trabalho é não ter nada de dentes. É fazer tudo com elemento finito. Então, é um trabalho completamente computacional, onde você vai desenhar o tipo de RCI que você quer avaliar. Por exemplo, uma 3BP de Patel. Foi até o terço médio, tem comunicação com a polpa e já envolveu 2 quadrantes, 180 graus. Aí você coloca diferentes materiais. Submete tudo no computador. Submete a uma força, sei lá, 135 graus. Tantos newtons. E aí, então, você vai ver quanto absorveu de estresse o material e quanto ele devolveu para a dentina. Qual é o melhor material? Por exemplo, estou lembrando desse artigo. Qual foi o melhor material? O biocerâmico que teve mais carga de silicato tricálcico, que no caso é a Biodentine, que é um excelente material para grandes destruições, seja na perfuração, seja lá na RCI. Foi o que mais absorveu o estresse e o que menos devolveu para a dentina. Que é isso que a gente quer, completamente contrário do amálgama. O amálgama não é assim, ele recebe força, o que ele faz? Ele não absorve nada, ele passa tudo para a dentina e fratura o dente. Então, esses materiais agora estão sendo já estudados exatamente, seja, né, com teste de fratura ou mesmo com elemento finito,
para exatamente saber qual é o melhor material. Não adianta só saber tudo da RCI, mas eu preciso saber tratar a RCI. E que material eu vou usar? Já que vai ficar, por exemplo, subgengival. Então, qual é o melhor material? Melhor resina? Melhor cimento biocerâmico? Enfim. Então, é um universo, né, gente? É o universo. É o universo. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para você que também se relaciona aí. Então, só, Núbia, antes de você fazer. Então, Isadora, para quem perguntou, quanto maior o tamanho da perfuração, mais o prognóstico é reservado. E quanto mais tempo está acontecido inflamado. Então, hoje, a gente sempre trata assim. Perfurou imediatamente, tentando achar o canal? Sela. Sela com material biocerâmico. Bacana. Já chegou para você essa perfuração, a gente chama isso de perfuração tardia. Então, já tem um tecido inflamado. Já coloco direto o material biocerâmico? Não. Eu preciso fazer toda a desinfecção daquela área, deixar aquele pH mais perto do neutro e não ácido como estava, para receber material biocerâmico, para que ele não degrade. Então, nesses casos de perfuração tardia, como que a gente faz? Todo o uso de irrigantes, coloque hidróxido de cálcio nessa área da perfuração. Quando o paciente retorna, você irriga toda aquela área, não tem o sangramento mais espontâneo, bacana. Está controlado o processo. É o momento de selar com o quê? Material biocerâmico reparador, que é o que tem mais resistência do que os sealers usado para obturar canal. Então, tem que ser o reparador, certo? Então, a gente sempre faz assim. Eu já vi vários casos, né, onde você tem uma perfuração em furca, quase que separando as raízes. E com a colocação do material biocerâmico reparador, e depois, é claro, a restauração adequada, a gente tem controles de 20 anos nesses casos. Nossa, então, excelente. Então, assim, não é tudo. Com a chegada de... Olha, existem coisas que mudaram em endodontia. Microscópio, ultrassom, material biocerâmico, níquel, titânio e tomografia. São os 5 que mudaram a endodontia. É isso aí. E quem não trabalha com isso está ficando para trás, cada vez mais para trás. Né? Então, eu vou ler, vou me informar. E não tem problema que eu não sei, eu vou atrás, entendeu? É isso daí. A gente pode se informar de variadas formas. Até no conforto da sua casa, na hora que você quiser. Hoje a gente tem isso. Esse foi o lado bom da pandemia. Ainda mais quem está aqui agora, nesse momento, fazendo isso, né? E a gente vai agradecer muito, porque jantou com a gente. E jantaram. As pessoas jantaram. Tomaram cafezinho. A gente tomou água, a gente tomou café, mas eles jantaram com a gente. Tomaram um cafezinho. Uma outra pergunta. Você falou das perfurações, a gente vê muitos retentores intrarradiculares perfurando raízes. E sem ser os que perfuram as raízes. Qual a importância da gente falar dos retentores, dos radiologistas falarem dos retentores intrarradiculares que estão presentes, né, nos dentes, que a gente vai avaliar? Se você acredita em alguma descrição mais detalhada em relação aos retentores. Eu acho que só assim, tá a presença de retentor intrarradicular metálico, porque vai ser totalmente hiperdenso. Às vezes, a gente tem a presença de uma imagem dentro do canal que tem uma linha hiperdensa, que seria o guia. Bacana, todo mundo sabe que isso daí é pino de fibra de vidro. Mas tem muitas vezes que não tem mais o guia. Então, a gente fica assim. Você olha rápido assim, a gente não percebeu que tinha um pino de fibra de vidro lá dentro. Se aquilo já, em continuidade com o teu material obturador, você não percebeu o que tinha ali dentro. Quando você vai fazer o retratamento, você pode se deparar com um grande complicador, que é a remoção de pino de fibra de vidro. Que diferente, né? Um obstáculo, porque diferente de um pino metálico, que você vai trabalhar na linha de cimento entre o pino e a dentina, e depois vibrar e sair esse pino, no pino de fibra de vidro, não. Você tem que desgastar o infeliz. Então, se eu já sei isso de antemão, que está lá no laudo, mesmo que não tenha o guia, mas você percebeu que eu tenho hiperdensidade diferente entre o material obturador e aquele material que está ali. Então, você colocar a presença de pino de fibra de vidro, muito vai ajudar o endodontista. Que lê os laudos. Porque também tem endodontista que nem lê o laudo. Sim. Entendeu? E então, fala gente, em qual conduto ele se encontra, se ele tá porque às vezes está em mais de um conduto, né? Mais de um conduto, muitas vezes ele está em mais de um conduto. Sim. Então, assim, importante
até colocar se houver desvio, super importante. E esse desvio está por dito palatino. A gente viu que ele até perfura, e a perfuração ela tem tantos milímetros. Bacana a gente fazer isso. Então, e tudo isso vai estar relacionado ao nosso plano de tratamento. Né? Porque se eu posso selar isso, se for muito pequeno, com o próprio cimento biocerâmico lá, reparador, eu posso usar um biocerâmico reparador naquela região, espelhar dentro do canal, enfim, tem várias formas de tratar. Então, eu acho que é muito importante distinguir o que é pino de fibra de vidro. Os metálicos a gente sempre vai ver, mas o pino de fibra de vidro, se ele não tiver o guia, pode te confundir, achando que é material obturador. E quando abre, você se depara com essa situação super chata. Que é a medir o pino também é interessante? É legal, é bacana. Todas essas medidas são muito boas para o endodontista, porque vocês estão com medidas reais. Claro que é importante, ou você coloca a linha para a gente entender qual é a referência, ou então você escreve. Tendo como referência a cúspide mesovestibular, por exemplo, o pino no canal mesovestibular está numa profundidade, sei lá, num comprimento de tantos milímetros. Acho que é legal, sim. Tudo isso daí é muito bacana. E às vezes até paredes também, muitas vezes quando vai ser colocado o pino, as paredes são muito desgastadas, né? Se for uma coisa que chama atenção, coloca também. Muito finas essas paredes são observadas na tomografia, enfim. Acho que é importante, porque também ajuda a gente a tomar decisão. Se eu vou ter que fazer o retratamento, vou tirar aquilo tudo, vai colocar um outro, vou alargar um pouco mais, será que aquilo, naquele paciente que tem parafunção, será que ele vai conseguir suportar? Vai fazer tudo isso e vai ter um risco grande de fratura? Tudo isso. Tá. Muito bacana. E aí eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é uma pergunta bem polêmica, assim, que nós, radiologistas, ficamos um pouco tchau. Assim... polêmicas, tchau, pessoal. Não. Se a gente fica assim, com medo, às vezes, de colocar e comprometer, né, o endodontista, né, o dentista que fez. A gente coloca o conduto parcialmente obturado, material aquém, material além. A gente fica com medo, assim, a gente fala, será que vai colocar isso? Será que vai comprometer o tratamento, né, o dentista que fez? A gente entende que existem escolas diferentes e que é normal ficar ali aquém ou além do conduto, né? Então, a gente entende que existe essa diferença, só que a gente precisa de descrever o que a gente está vendo. Independente se foi intencional ou não, se ele queria deixar aqui ou além, a gente não tem como saber, então a gente precisa descrever. Então, a gente não sabe. É uma observação técnica. Material hiperdenso, compatível com material obturador, coisa desse tipo, encontrando-se a 2 milímetros do ápice do dente ou do forame, se você está vendo o forame mesmo, né? Então, tantos milímetros, acabou. Então, ou então é melhor falar quantos milímetros do que o terço. E mandar uma medida. Seria ótimo, eu acho. Seria ótimo, por quê? Porque a gente tem um padrão em até 2 milímetros aquém, tá dentro do aceitável. Tá? Presença de material obturador nos tecidos periapicais. Acabou. Se isso é bom, se isso é ruim, ele vai discutir com o dentista. E se ele está extravasado também, aí a gente... Então, tem um negócio assim, por exemplo, se o cone está para fora, a gente chama isso de sobreextensão. Sobreextensão, olha aí um termo. Extensão. Sobreextensão. Sobre obturação? Sobreextensão é o cone para fora. Sobreobturação é quando eu tenho material para fora, material cimento para fora. Sim, então, assim, eu acho que, se for o caso, para não ficar colocando termos que possam gerar confusão, comprometer até, só colocar material obturador além do forame, ou então nos tecidos periarticulares, periapicais. Presença de material obturador nos tecidos periapicais. Se são tantos milímetros para fora, para dentro, isso é um problema do endodontista. Mas eu acho que você pode relatar que eu tenho material nos tecidos periapicais. Aí, se ele quer saber se é cone, se é cimento, se é não sei o que lá, então é outra história. Mas e enviar medidas é interessante ali no template. Quando ele está aquém, eu acho que é legal. Show. Agora, quando ele está além, não, passou 2 milímetros, passou não sei o quê, eu acho que é desnecessário isso. Porque ou passou ou não passou, ponto. Se passou tanto, não importa isso. Entendi. A não ser que, sei lá, seja uma situação muito específica. Eu tenho uma lima fraturada além do forame,
tantos milímetros, eu quero saber, porque eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma tentativa de remoção via endodôntica. Enfim, são casos mais específicos. Mas, no modo geral, assim, se tiver aquém, coloca quantos milímetros está aquém, do ápice ou do forame. E se estiver além do material nos tecidos periapicais. Acabou, só isso. Sim. Tá ótimo. E tudo para ser feito um retratamento endodôntico vai ser definido de acordo com a sintomatologia também, né? Com a parte clínica do paciente, né? Sim, assim, não é isso que vai ser o determinante para ser feito um porque retratamento. Assim, olha, muitas vezes... Se tem uma lesão ativa e se tem uma sintomatologia, né? Exato. E muitas vezes é assim, ó, todos esses materiais que são usados de modo permanente dentro do canal, como, por exemplo, cimento obturador, ou mesmo cone de gutapercha, que são os nossos materiais, são materiais muito bem tolerados pelos tecidos. A gente pode ter extravasamento de cimento e até mesmo de cone, e a gente ter reparo dos tecidos periapicais. Por quê? Porque a causa número 1 da lesão apical, da periodontite apical, presença de infecção. Intraradicular na sua grande maioria dos casos. Então, você pode ter esses materiais fora dos limites do endodonto e compatíveis com o processo de cura e reparo. Então, por isso que toda tomada de decisão, a tomografia é linda, maravilhosa, mas, gente, é um exame complementar. É muito importante a avaliação clínica. Por isso que, às vezes, eu recebo os casos de RCI, todo mundo do nosso grupo já sabe. Gente, eu quero relato clínico. Eu quero que a pessoa me conte. Ela tem que contar uma história, não é só mandar uma tomografia. Ela tem que contar a história do caso. É como vocês querem saber o relato do caso para poder laudar melhor. A gente também. Sabe, é muito inconsequente eu só olhar na tomografia e dizer o que tem que fazer? Não. Ele tem que me dar o relato do caso. Os testes. Olha, teste de sensibilidade pulpar deu negativo, deu positivo. Tem sensibilidade, tem bolsa, tem isso e aquilo. Tudo isso vai ser importante. Eu sempre falo que existem 7 testes na endodontia. Um chamado inspeção visual. 7. Inspeção visual. Eu olho assim o paciente, eu já vejo ali no dente. Se eu tenho edema, se eu tenho uma fístula, se eu tenho alteração cromática, se eu tenho uma restauração fraturada, infiltrada, tudo isso chama inspeção visual. Olhei. Aí eu vou fazer, então, comece. Palpação, percussão, teste de sensibilidade, mobilidade, sondagem e tenho ali um carbono para observar a oclusão desse paciente. Então, sempre eu tenho 7. Muitas vezes é um dente já tratado, eu não vou fazer teste de sensibilidade pulpar, mas são sempre 7. Então, sempre a gente faz assim. E eu quero saber o resultado do 7, quando alguém me manda um caso clínico. Sim. Isso é perfeito. A gente até conversou, né? Antes a gente teve uma conversa prévia aí para o pessoal saber. E aí a gente estava comentando sobre isso. Tanto o que a gente conversou, né, mais para o início da live, a importância dos dentistas escreverem, não só os endodontistas, como os de todas as especialidades, escreverem o que eles precisam no pedido, na solicitação do pedido, né? Que isso é fundamental para o radiologista saber, porque a gente realmente não tem a bola de cristal. Seria bom, né? Mas a gente não tem a bola de cristal. E nem com a alta resolução a gente consegue ter todas as respostas, não temos. E aí até a doutora Patrícia Ferrari falou, se eu tivesse uma radiologia, eu acho que eu ia querer ter uma cadeira, né, para avaliar o paciente clinicamente. Para avaliar o paciente clinicamente. Era um sonho, né? Seria um sonho, assim, mais, assim, como, por exemplo, eu e a Isadora, a gente trabalha à distância, né? Então, assim, a gente não consegue estar presente ali, visualizar. Muitas vezes mandam fotos, né? Isso é importante e tudo mais, mas muitas vezes a gente não consegue estar ali. E tem dentistas que ainda são, que não estão se atualizando, que não enviam isso. E eu acredito na importância, né, da própria clínica e ter uma anamnese. Exato. Porque muitas vezes, se o dentista não está te ajudando, alguém vai ter que te ajudar. Quem é o melhor, quem vai querer ser beneficiado? É o paciente. E o paciente, ele vai te ajudar, ele vai contar todas as histórias possíveis ali, ele vai conversar, ele vai falar com o técnico e ele vai te ajudar. E isso eu acho de extrema importância. O radiologista que faz laudo à distância, quando ele começa a trabalhar numa clínica, ter uma anamnese e falar, olha, eu trabalho com essa anamnese, né? Eu preciso das informações clínicas e isso quem trabalha à distância e as clínicas de radiologia terem esse pensamento
e começarem a aplicar a anamnese nos seus pacientes. A gente tem muitas formas, pode ser o próprio paciente a preencher, pode ser um tablet, né, gente? A gente tem o tablet, coloca o iPad lá na recepção, enquanto o paciente está lá na recepção, deixa ele lá com o tablet, ele vai adorar. Ele vai achar a tua clínica super tecnológica. E se não for o paciente, o próprio técnico, na hora de fazer a aquisição, preenche lá. Você não precisa ter papel. Às vezes, assim, não, vou ter um monte de papel, vai ser muito problema. Você faz lá uma planilha lá no Google Forms, né, gente? A gente tem o Google. Faz o Google Forms, eu recebo assim. Faz um Google Forms, o Google Forms mesmo já vai para o radiologista. De alguma forma, ter as informações. Então, o próprio técnico preenche, faz as perguntas e preenche e já te manda. E já fica muito fácil. Exatamente. E pensando nisso, aí a gente fez uma ficha de anamnese para o pessoal fazer o download, quem é radiologista à distância, enviar aí para as clínicas que trabalham e pensar num diagnóstico mais assertivo aí para os seus pacientes. Eu vou fixar aí o comentário. Tá aqui fixado o comentário, é só acessar, preencher lá os dados e baixar, vai chegar no e-mail, na verdade, dá uma olhada aí no e-mail de vocês, que isso é de extrema importância. Se o dentista não ajuda, gente, vamos partir para o paciente tentar ajudar a gente, porque isso, de alguma forma, a gente vai ter esse diagnóstico aí mais assertivo que a gente precisa e o paciente vai ser o beneficiado no final aí da gente, linha, né? O endodontista, acessa, por favor, também isso, porque ali tem várias perguntas muito interessantes que você, ao fazer a sua solicitação, puxa, esqueci, vai ser importante talvez para o radiologista colocar alguma coisinha, por exemplo, sobre saúde sistêmica do paciente, que está contemplado na sua anamnese e a gente nunca coloca isso pro radiologista. E às vezes é interessante falar que ele, sei lá, faz uso sistêmico de uma determinada medicação, que ele é um doente renal crônico, alguma coisa assim. Então, assim, todo endodontista acessa, assim, essa ficha de anamnese que pode ser bem interessante. E a gente falou aqui muito de tomógrafo em alta resolução. Talvez daqui uns anos a gente se encontre e dê risada desses tomógrafos atuais. Sim. Porque a gente vai ter uma resolução ainda melhor. Por que a gente muitas vezes não vê as trincas? Não vê a presença da trinca, vê o efeito dela, o defeito ósseo causado, né? Por que a gente não vê? Porque é isso, porque muitas vezes a espessura dela é muito pequena e não consegue ser detectada mesmo num tomógrafo em alta resolução. Por isso que ainda, para trincas, a gente precisa fazer uma observação clínica, com aumento, com luz, é isso, colocando corante. É isso daí, né? Então, com certeza, a gente... Por exemplo, falando disso, só para eu terminar. Tô lembrando aqui. Nós estudamos lá nas trincas um artigo, se não me engano é 2019, do Journal, onde ele mostra as alterações ósseas frente à trinca só coronária com extensão radicular, fratura vertical da raiz, que todo radiologista tem que ler esse artigo. Porque eu nunca lembro de ter recebido um laudo dizendo assim, tá vendo aqui na crista óssea, eu tenho um defeito angular, que é aquele, parece assim uma perda óssea, tipo um triângulo naquela região. E isso é muito importante pra gente, porque eu já sei que ali eu tenho uma trinca que vai até aquela extensão no final do defeito. E é muito bacana, porque isso vai ser importante para eu pensar na restauração que eu vou colocar depois. Então, esse artigo 2019, até passo para vocês, que talvez vocês já até conheçam, exatamente é um artigo que todo radiologista tem que ler para saber as 3 situações. Defeito angular, lesão em J e defeito combinado. Então, esses 3, para exatamente essa pesquisa de trinca e fratura, vai ser bem legal para quem estiver laudando. Então, depois eu vou passar para vocês. E eu queria aproveitar e falar para os radiologistas que estão aqui, que a professora Patrícia tem um grupo de estudo, né? Como eu falei, a cada 6 meses ela está mudando aí o tema, né? Mais ou menos 6 meses, né? É de fevereiro a junho e depois no outro semestre a pessoa tem que ficar de agosto a novembro. Sempre assim.
e ela é feito um estudo de vários são feitos estudo de vários artigos, né? Então ela pega o artigo, destrincha ele ali e debate, né, juntamente com os alunos o que foi falado no artigo. Então realmente é com base científica. É muito interessante participar dos grupos de estudo, a gente aprende muito. Então, quem é radiologista e quer melhorar na parte de endo, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Qualquer coisa, entre em contato com a doutora lá no Instagram, que ela passa mais informações. Isso, gente. E porque assim, né? Ali é um grupo para estudar junto, grupo de estudos. Que nem a gente fazia, sei lá, no ensino médio, né? Na colegial, na minha época, vai. Então, a gente fazia isso na faculdade. Então, a gente se reúne para estudar ciência. Então, sempre as pessoas vão ter lá um artigo científico com 15 dias, né, para estudar esse artigo, e aí a gente vem para fazer a discussão. Claro que eu monto todo o artigo, porque se ninguém abrir a boca, eu tenho que falar. Então, é assim. Mas, com certeza, quem consegue estudar e depois a gente fazer a apresentação do artigo, eu acho que fica muito rico essa associação do estudo prévio com o estudo dirigido ali na hora. Bem legal. Então, a gente faz isso, mas, claro, com todo o viés clínico, inserindo casos clínicos para que a gente possa, então, ver a aplicação da ciência no nosso dia a dia. Então, essa finalidade do grupo de estudos, trazer a ciência perto do clínico, porque muitas vezes isso nem foi apresentado para ele durante a graduação. E ele, o que ele faz quando ele vê um gráfico? Quando ele vê, sei lá, ele pula, porque ele não sabe ler. Então, a gente vai estudar juntos, entendeu? Então, é assim, tudo fica gravado, depois a gente manda todos os slides, enfim. Eu tenho muito carinho e amor por esse projeto que está no seu 4º ano, então sempre a gente tem um carinho todo especial. Muito bacana, muito bacana. Saber. Professor, legal, viu, gente? É um prazer estar essa noite aqui com você. Eu aprendi muito, como sempre, com né? certeza. Então, nossa Senhora, eu aprendi acho que você tem muito a ensinar para todo mundo. Acho que é uma honra mesmo estar aqui. E eu te agradeço pela sua disponibilidade e confiança de estar aqui com a gente hoje. Não, prazer todo meu, enorme alegria. Como é gostoso fazer essas lives, né, gente? Claro que muito bom. Mostrar... A gente ia ter assunto, acho que até meia-noite, se deixasse. Porque aí todo dia, com radiologia, e ficou pergunta aqui sem responder. Vamos ter que fazer a parte. Não, mas a gente vai respondendo, gente. Eu procuro responder tudo. E elas vão me passar também se precisar. Mas eu gosto, gente, eu queria ter um slide aqui. Chama no inbox, que aí a gente vai respondendo. Quem precisou de artigo, chama a gente, segue a gente, né? Que a gente sempre tá fazendo lives, vamos fazer também de outras especialidades aí. Maravilha. Porque, né, é importante trazer aí a radiologia em todas as especialidades, que o que a gente precisa é falar diretamente com o clínico e saber o que o clínico precisa nos nossos laudos. E isso é muito importante. E eu acho que a gente vai precisar fazer a parte 2. Professora, muito obrigada. Foi muito elucidativa. Toda a sua aula foi maravilhosa. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. O pessoal está sendo muito... Mas olha, tanto amigo, gente. Tantos queridos aqui. Madalena, Carlos, o Alan, eu não conheço. O Alan, não sei se ele é radiologista. Ai, que legal. Alan, muito obrigada, viu? E olha, obrigada, gente, pelo tempo de cada um de vocês. Por estar aqui com a gente. Porque eu sempre falo, né? O tempo é tão precioso, o tempo não volta. Nós tivemos um tempo bom juntos aqui, que a gente possa criar essa memória boa desse tempinho que passamos juntos. Então, eu agradeço muitíssimo cada um que nos acompanhou aqui, além, né, da Núbia, além da Isadora, que são 2 super queridas, e que a gente possa ter muitos momentos felizes como esse. E eu fico à disposição também. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, por terem participado. Quem não pegou desde o começo, a live vai ficar gravada nos nossos Instagrams. Aí vocês assistam novamente. Bacana. E uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Baixar, tá o link aqui fixado. Depois eu vou deixar nos stories para baixar a anamnese. Apliquem a anamnese aí nas clínicas de vocês. Beijão, legal. Gente. Boa noite. Beijo, gente. Até boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.